Certo, YouTube, este vídeo são nossos momentos de evangelismo mais loucos de todos. Alguns deles ainda me deixam de queixo caído. Não consigo acreditar que conseguimos interagir, ministrar a algumas dessas pessoas. Com alguns desses casos, eu simplesmente não consigo acreditar no que eles dizem ou nas coisas que me fazem. Então, oro para que este vídeo seja um encorajamento, uma reflexão sobre todos os vídeos de evangelismo até agora. Deus os abençoe e aproveitem os momentos de evangelismo mais loucos que já tivemos. Queremos apenas perguntar o que você pensa sobre Jesus. Jesus? Ah, qual deles? O da religião ou o que está na prisão? Jesus Cristo. Oh, Jesus Cristo? Eu não sei, cara, eu não sei. Deus, eu sou satânico. Você é então. satânico? Sim. O que significa ser satanista? O que isso significa? Bem, significa basicamente que eu apenas venero o Cherubini. É um dos satanases. Certo. Então tem o Cherubini, tem outros, tem o Satanás, Lúcifer. A lista é longa. Mas eu não adoro Jesus, então. Eu abandonei isso há muito tempo. Ok. E o que te atraiu ao satanismo? O que me atraiu a isso? Apenas a hipocrisia do cristianismo e do catolicismo. Sim, então você foi magoado por pessoas que afirmavam ser cristãs, então por causa disso você decidiu se tornar satanista? Em outras palavras, sim. Sim, eu me tornei cristão há 3 anos. Eu tive um encontro com Jesus dentro do Waffle House. Você então, fez? eu sou da Geórgia, então eu costumava, conheço toda a situação quando pessoas que afirmam seguir Jesus me diziam o que fazer com a minha vida, então faziam o oposto do que estavam me dizendo para fazer. Então eu tinha esse gosto amargo na boca das pessoas, hipócritas. É tipo, eles estão me dizendo o que fazer e nem mesmo estão fazendo o que estão me dizendo para fazer. Então, quando estou no Waffle House, eu luto com depressão maior e ansiedade e Jesus me encontrou, eu entreguei minha vida a Jesus e disse: Deus, se você é real, tire minha ansiedade e depressão. Desde aquele dia não tive mais ansiedade ou depressão. É engraçado, porque Satanás veio até mim e, eu estava desabrigado na rua. E ele veio até mim, então eu fui com Satanás. E o que Satanás fez por praticamente você? Tudo até agora. Tô praticamente bem agora. Eu sou expulso de igreja só pra não investir assim. E você sabe, Jesus ama todo mundo. Eu fico uau. Você pode realmente ver a hipocrisia do cristianismo. A Bíblia diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida em abundância, né? Eu acho que o que me atrai a Jesus é que eu não tenho que trabalhar para Jesus. Você sabe, como na fé muçulmana, eles têm os 5 pilares do Islã e você está tentando fazer o bem para deixar Allah feliz. E no hinduísmo e no budismo, você está trabalhando para a iluminação e quer construir um bom dharma e não quer conseguir karma e todas essas coisas boas. E é tudo sobre trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu lembro de crescer tentando me libertar da minha depressão e ansiedade e eu não conseguia. Você já ouviu o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho? Sim, são as boas novas. Posso te contar? Acho que sim. Vai. Sim, vivemos em um mundo perverso e mau e o pecado nos separa de Deus, é o que a Bíblia diz, mas o Evangelho, a boa notícia é que há esperança. Por causa do pecado e da maldade, merecemos a morte e a separação de Deus. É assim, se eu fizer algo errado, se eu esfaquear alguém, certo? Eu iria para a cadeia e iria a julgamento e o juiz olharia para mim e diria: ei, escute, você esfaqueou alguém, você vai ter problemas por isso, certo? Porque eu esfaqueei alguém, eu mereço ser punido por isso. Da mesma forma, nosso pecado nos separa de Deus e a morte é nossa punição. Mas Jesus nos dá esperança no sentido de que Jesus veio completamente Deus e completamente homem. Ele viveu uma vida perfeita nessa terra e ele morreu uma morte que você e eu merecemos e 3 dias depois ele derrotou a morte, ressuscitou e a Bíblia diz que se apenas acreditarmos em Jesus e colocarmos nossa fé nele, seremos salvos. Eu teria simplesmente queimado uma bruxa. Eu teria simplesmente colocado Jesus no fogo em vez de crucificá-lo. Porque... Ele é um então feiticeiro. Você disse que desde que começou a adorar Satanás, de sua vida melhorou? Na verdade tem sido melhor pra mim. Sim, eu acredito, no físico. Eu acredito que Satanás me daria coisas que eu quero, sabe? E há muitas coisas que eu quero. Houve momentos em que eu rezei a Deus e pedi coisas a Deus que parece melhor pra você. Sente-se melhor no natural, certo? Nesta vida. Mas pra mim, eu fui atormentado por lutas mentais e problemas de saúde mental e não ter esperança pra mim mesmo. Jesus me deu essa esperança. Tudo bem se eu orar por você, porque se você quiser, vai em eu frente. adoraria. Significaria muito. Posso pegar Ershi e você disse que seu nome era Shed, certo? Posso segurar sua mão e orar por você? Tudo bem se eu colocar minha mão? Minhas mãos estão sujas porque eu nunca as lavo e tal. Eu totalmente não importa pra mim. Eu vou segurar sua mão. Tudo bem? Posso colocar minha mão no seu ombro também? Tudo bem? Certo. Jesus, obrigado pelo Shed. Deus, eu oro agora para que traga pessoas para se revelar a Ele, que eles serão o coração de Jesus e que mostrarão a Ele quem você realmente é. Jesus, revele-se para Ele em sonhos e visões. Deus, agradecemos por Shed. Abençoe-o enquanto ele estuda para se tornar médico na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Jesus, agradecemos por Shed e agradecemos por nos permitir conhecê-lo. Em nome de Jesus, amém. Como você está? Com certeza estou bem. Sim, você gosta do meu moletom? Você acha? O que você pensa? bom. O que você acha de Jesus? Você acha? E você? Eu amo Jesus. Ele Você o vê, vê-lo onde? seus olhos, Eu não posso. sexualidade.
Certo, bem, Jesus te ama muito. Então é assim E Jesus Cristo morreu por você. que estava lá pra você. Ah, sim, eu acredito nisso. Você acredita em Garotos Jesus? heterossexuais, heterossexuais também. Você acredita que Jesus Cristo é o Senhor? Eu sei. Ele é. Sim, ele é. Ele é. Você pode dizer que Jesus é Senhor? Você quer liberdade agora? Você quer liberdade? Você precisa Estou disso. vivendo em liberdade. Você Isso gostaria é de seu liberdade? Ei, o que você acha da cruz de Jesus? Ele morreu por seus pecados. E para o seu também? Ó, para os meus. Sim, pelos seus pecados. Certo. Você gostaria... Posso orar por você? Você ora por mim. Sim, posso? Tudo bem? Tudo bem se eu orar por você? Vamos orar. Posso? Posso segurar a sua mão e orar por você? Você não pode segurar a minha Qual mão. é o seu nome? Qual é o seu nome? Lucas. Você sente o meu poder? Não, eu não, mas eu sei que você sente o Espírito Santo em mim. Jesus, eu te agradeço pelo meu amigo agora. Espírito Santo, você pode preenchê-lo. Deus, você pode simplesmente encontrá-lo agora. Deus, eu agradeço por meu amigo. Eu oro para que você o preencha com sua presença. E Jesus, mostre a ele seu verdade. Jesus, você se revelaria a ele em sonhos e visões. Deus, eu te amo tanto. Obrigado pelo meu amigo. Obrigado por trazer meu amigo a mim. Você o ama, Jesus. Encontre-se com ele. Amém. O que você está fazendo agora? O que está acontecendo? O que posso te dizer? Eu sou do norte. De onde você é? No norte. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo? O que está acontecendo agora? O que está acontecendo, Você hein? está girando? Você está girando? Só o quê? Você está girando. O que isso significa? Você está girando. Não estou tonto. Estou com a cabeça no lugar por causa de Jesus, amigo. Ele é meu. E Jesus pode ter o seu também. Ele é meu. Certo? Bem, Exatamente. Parece que você está. Eu estou no paraíso. Depende de você. ó, você não é o céu. Jesus Cristo é. Jesus Cristo Estou morreu no pelos seus céu. pecados. E se você acreditar em Jesus, então o céu pode viver dentro de você. O Espírito Santo. O Espírito Santo pode vir morar dentro de você. Exatamente. Ele vive dentro de você. Ele vive dentro de mim e eu sei que você pode senti-lo. O que vive dentro de O você? Espírito Santo. Não, ele não. Qual é a sua fonte de Meu próprio poder? poder. Que poder? O único poder. Qual é? Você é o único poder? Ah, O único poder você é? O único poder. Ok. Até logo. Ó, ele ainda está lá. Ele ainda está lá. Pira agora. Ó, cara. O que é? Mais o que... uma, nossa foto. Algo Uma fofo. foto fofa? Cara, eu não consigo parar de rir. O que está acontecendo? Eu reprovo isso em nome de Jesus. Seja o que for, eu repreendo qualquer coisa que venha contra a sua vida em nome de Jesus. Amém. Apertamos mãos, mas veremos no final, talvez. Por quê? Não conseguimos entender o que aconteceu. Ok, tudo bem, veremos. Talvez possamos trocar um aperto de mãos. Vamos ver. Então, em que exatamente você acredita? Naquilo em que acreditamos, certo? Se você olhar para esta placa, acreditamos que as pessoas nela são as 12 tribos de Israel, o povo mais protegido. As pessoas que viajaram em navios negreiros tinham os abrigos mais altos. Certo, então me corrijam se eu estiver errado. O que eu ouvi você dizer há pouco, isso se aplica a qualquer outra raça que não seja hispânica. E pessoas afro-americanas. Não fomos feitos à imagem de Deus. Fomos feitos à imagem de Satanás. Sim. Se alguém tiver ouvidos, então diz que se algum homem tiver uma orelha... Você tem 2 orelhas na cabeça, né, Bryce? Eu tenho. Que ouça. Então preste atenção nisso aqui. Aquele que leva à escravidão. Os seus antepassados não nos colocaram nos campos de algodão? Não nos levaram para a escravidão? Você sabia que o chamado homem negro colheu mais de 6 trilhões de dólares em algodão, mas mesmo assim não temos nenhuma empresa de camisetas? Você sabe por que o chamado homem negro está na base? E por que estamos tão atrasados? É porque vocês tiveram uma vantagem de 400 anos de trabalho gratuito. Vocês tiveram trabalho gratuito dos chamados mexicanos. Vocês tiveram trabalho gratuito dos chamados nativos americanos. Vocês tiveram trabalho gratuito de todo mundo, não é? Então continue lendo. Aquele que leva à escravidão, porque vocês nos levaram à escravidão, continue lendo. Irá para a escravidão. Não, eles deveriam entrar no reino dos céus. Irão para o cativeiro. Todos podemos ser amigos. Irão para o cativeiro. Continue a leitura. Aquele que mata com a espada. Adivinha? Seu povo nos matou à espada. Certo? Vocês sabiam que um homem negro é morto a tiros a cada 25 horas? Continue a leitura. Deve ser morto com a espada. Isso significa que tudo que vai, volta. A lei do karma, certo?
Não são minhas palavras, mas sim palavras da Bíblia. Aqui está a paciência e a fé do santo. É isso que os santos estão esperando pacientemente. Para que vocês vão para o cativeiro. Porque vocês nos mantiveram em cativeiro. É apenas justo, Bryce. Ok, então digamos que você está diante dos portões do céu e Deus olha para você e diz: por que eu deveria deixar você entrar? Por que você entraria no céu? É graças ao seu trabalho. Acesse Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. É isso que vai acontecer, porque veja bem, adivinhe só, não vamos conseguir entrar no reino dos céus. Você precisa fazer alguma coisa. Vamos ver o que você precisa fazer para entrar no reino dos céus. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, prestem atenção. Aqui estão os que guardam os mandamentos do Altíssimo. Vamos entrar no reino dos céus? Guardem os mandamentos do Altíssimo e tenham fé. E a fé em Mashiach e Yahuashai. Então é assim que vamos entrar no reino dos céus, porque nem sabemos se vamos conseguir. É por isso que estamos aqui fazendo a obra do Altíssimo. Essa é a fé que temos, de que vamos conseguir guardando os mandamentos. Interessante. Obrigado por compartilhar isso. Posso compartilhar minha perspectiva? Bem, na verdade, mais uma pergunta. O que você acha de Jesus Cristo? Agora vamos mostrar como ele realmente é. Espere. Não quero saber como ele é. Só o que você pensa sobre Jesus Cristo. Acho que ele é o Messias. Acho que ele... Lucas, capítulo 1, versículo 67. É isso que eu penso sobre ele. E Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o altíssimo poder de Israel. De todo, de Israel. Dos 12 patriarcas de Israel, certo? Continue a leitura. Pois ele havia visitado e redimido o seu povo. Não, o mundo inteiro. Ele visitou e redimiu o seu povo. Seu é um pronome possessivo. Então, o que eu acho é que Hamashiach Awashai vai visitar e redimir o seu povo, certo? Continue a leitura. E levantou para nós um poder de salvação, para todos. Para nós na casa de seu servo Davi. Você viu isso? É assim que me sinto. Sinto que ele vai nos redimir porque fomos nós que fomos escravizados. Vocês leem a Bíblia King James, certo? Sim. Ok, vou usar a versão King James em respeito a vocês. Não vá a Saints. João 3,16 e por favor não vá para Gálatas 3,28. Porque podemos analisar isso completamente. Na verdade, vou para Mateus 10. Se você quiser ir para Mateus 10, versículos 5 a 6. Jesus diz: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Não entreis, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os gentios não são as ovelhas perdidas de Israel, correto? Sim, correto. Ok, só quero ter certeza, tudo bem? Vamos pular para Mateus 10, 17 a 18. Ele diz: mas acautelai-vos dos homens, pois eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho, e também aos gentios. Eles vão testemunhar aos gentios. Para testemunho dos gentios, você sabe? Quem são os gentios? Eles vão testemunhar aos gentios? Sim. Certo, tudo bem. Em seu corpo físico humano, Jesus Cristo se limita. É por isso que a Escritura... O que você quer dizer com seu corpo humano físico? Jesus Cristo se fez carne e viveu a vida perfeita na carne. E assim, estando em seu corpo físico, ele se limitou ao povo israelita. Então... Você está tentando dizer que Jesus é Deus? Jesus é Deus. Vamos para Santo. Mateus, capítulo 26, versículo 41. E por volta das 3 horas, Hamashiach Yahushua clamou em alta voz. Diz Hamashiach Yahushua, a quem o mundo chama de Jesus Cristo, clamou em alta voz. Vamos ver o que ele disse. Eli, Lamash, Sabat, Tanani. Então, o que isso significa? Ou seja, meu poder, por que me abandonaste? Então, se ele está numa cruz, por que diria, meu Deus, por que me abandonaste? Se forem a mesma pessoa. Ele está citando o Salmo 22. Há 3 pessoas que compõem o grupo. Sir, Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo. Espírito. Vamos conversar com calma. Vá para 100. João, capítulo 20, versículo 17. Por que você continua me interrompendo? Quero voltar ao assunto que discutíamos. Certo, voltaremos a essa parte. Então eu... Não dá para estar aqui na Geórgia ao mesmo tempo. Não posso estar aqui e no estado do Texas ao mesmo tempo. Eu sou um ser humano. Jesus Cristo se limitou, em sua humanidade, ao povo dos israelitas. Mostre-me isso na Bíblia. Bem, você pode ver isso porque ele está focado nos israelitas. Agora, espere um pouco. Deixe-me te fazer uma pergunta. Quando Jesus Cristo dá a grande comissão e diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Preguem o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes tudo o que vocês sabem. Para quem ele está pregando? Me mostre na Bíblia quando ele batizou alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostre-me isso. João Batista batiza Jesus Cristo em Lucas capítulo 3, e ele se levanta e Deus Pai olha para Jesus Cristo e diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Vejamos quem são esses cavalheiros. Acesse Coríntios 12, 2. Coríntios 12 e... Aguentar. Uma coisa de cada vez. Vamos resolver rápido. Coríntios 12, 2. Coríntios 12, 2. Vá em frente. Vocês sabem que eram gentios. O que eram eles? Que vocês eram gentios. Como você pode ter sido um gentio? Continue a leitura. Levados por esses ídolos mudos. Deixaram-se levar por esses ídolos mudos, não é?
Continue a leitura, assim como fostes guiados. Vá em frente. Por isso quero que vocês entendam. É isso sobre esse assunto, certo? Então diz que vocês eram gentios. Como você pode ter sido um gentio? Isso está falando sobre quando Moisés estava no deserto e os anjos conduziram os filhos de Israel pelo Mar Vermelho. Nós éramos gentios naquele momento, certo? Porque seguimos aqueles ídolos mudos. Nós praticamos idolatria, certo? Então são dois tipos de gentios, certo? Você tem os gentios naturais e você tem os israelitas que se tornaram gentios. Veja 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 6, enquanto ele está pesquisando isso. Quando Paulo e Pedro conversam com judeus e gentios, estes se aproximam dele. Os gentios perguntam: Ei, nós devemos adotar as práticas dos judeus agora que acreditamos em Jesus Cristo? E então os judeus perguntam: Nós devemos nos tornar gentios? E ele responde: Não, vocês judeus, continuem praticando suas tradições judaicas. E ele diz: Gentios, permaneçam gentios. Então, o que você está dizendo simplesmente não faz sentido. O que estou dizendo para vocês é que vocês afirmam que Jesus Cristo veio apenas para os israelitas, mas vocês disseram algo há uns 10 minutos. Vocês disseram que Jesus não é Deus, e vocês ainda disseram outra coisa. Vocês disseram que acreditam em salvação pelas obras. Eu acredito que isso contradiz totalmente o estilo de vida que Jesus Cristo viveu e ensinou, e o que as Escrituras ensinam. Você prova não é salvação baseada em obras? Sim, eu posso. São Mateus capítulo 19. Não, mas as palavras de Hamashiach e Yahushua, somente as palavras dele. Palavras de Cristo. Sim. Para João 3, do versículo 16 ao 17. O que isso significa, João 3,16? Com quem ele estava falando? Ele estava falando com Nicodemos, um fariseu na época. E quem era Nicodemo? Ele era um fariseu judeu. O que estavam conversando? Eles falavam sobre salvação. Ok, mas... E ele olhou para ele. Agora precisamos entender isso. Você precisa entender. Você está tirando versículos do contexto e acredito que há contexto em Mateus. Você está tirando... João 3,16. Vá para João 3,16 e leia isso. Espere um pouco. Espere um pouco. Você acredita, você precisa entender, a sua perspectiva é que a salvação é apenas para os israelitas. Essa não é a perspectiva da Bíblia. Minha perspectiva é que a salvação é para todas as pessoas. Então, eu acredito que é isso que a Bíblia ensina. Porque para algo ser considerado escritura canônica, precisa passar por um teste chamado teste de canonicidade. Esses são os 66 livros que você tem nesta Bíblia e... Que eu tenho na minha Bíblia. Bíblia com 80 livros. Você tem o apócrifo aí? São 80 livros que foram canonizados. Eles foram retirados por um homem chamado Martinho Lutero durante a Reforma Protestante porque ele perdeu o debate. Bem, o apócrifo não é escritura canônica. Você pode provar isso? Você precisa provar. Isso mesmo. Não podemos ouvir o que o homem branco diz, você tem que provar isso. Está na Bíblia Católica. Calma, calma. Não estou dizendo para ouvir só o homem branco. Estou tentando te mostrar as escrituras. Você disse que é só para os judeus. Vamos para Êxodo. Pera, para quem o Altíssimo veio? Para quem ele veio? Ele veio para o mundo? Vamos ver. Consulte Êxodo 3:15. Vamos começar pelo Altíssimo. Êxodo 3:15. Aguentar por quê? A Bíblia não diz preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Aguentar. Estou rindo muito por dois motivos. Primeiro, se eu sou branco, descendente de Edom e não tenho esperança, por que você está falando comigo? Você tem razão. Por que falo com você? Não sei. Sabe o que? Eis a segunda coisa. Eis a segunda coisa. Vamos deixar que ele tire suas próprias conclusões, certo? Vamos ao livro de... Aguarde. Agora, Ezequiel 35, versículo 5. Primeiro, Vamos deixar que ele faça seu julgamento. Estou perdendo meu tempo. Será que estou atirando minhas pérolas aos meus porcos? Ezequiel 35. 5. Porque tens um ódio perpétuo e derramaste o sangue dos filhos de Israel, porque tens um ódio perpétuo pelos filhos de Israel, certo? Continue a leitura. Pela força da espada. Pela força da espada. Leia. Do tempo de sua calamidade. Vá em frente. No tempo em que a sua iniquidade teve fim. Vá Em frente. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Altíssimo, eu te prepararei para o sangue. O que vai acontecer com esse garoto branco? Eu te prepararei para o sangue. O que acontecer com Bryce? Eu te prepararei para o sangue. Vai em frente. E o sangue te perseguirá. E o sangue te perseguirá. Continue a leitura. Já que não odiaste o sangue, até o sangue te perseguirá. Vamos para Levítico 25 e 44. Você está certo, porque estou perdendo meu tempo com você, não é? Levítico 25, versículo 44. Você pegou a pessoa errada. Sou o irmão errado para você conversar, não é? Porque esses outros talvez tenham um pouco de misericórdia de você, mas eu não posso ter misericórdia de Esaú. Eu prendo homens. Mas ela vai ser... Você continua lendo e eu fiz o vínculo feito corretamente. Vá em frente. O que você terá será do pagão. O que será que Bryce vai ser? Será dos pagãos? Os escravos serão pagãos, continue lendo. Que estão ao seu redor. Você vai comprar títulos, homens? Por mim que Deuteronômio 25, versículo 2. E assim será, se o ímpio for digno de ser açoitado. O que é certo? Então eu estava rindo do brilho. O homem perverso merece ser açoitado. Você vai trabalhar digno de ser derrotado, leia. De acordo com sua culpa por um certo número. De acordo com sua culpa por um certo, e qual é esse número 40? Batida. Quantos cílios postiços o Bryce vai colocar? 40. Batida. 40. Listras, e quando chegarmos aos 40, vamos recomeçar do zero.
Vai ser mais um, né? Bem, depois que vocês terminarem, eu terei alguma chance? Não, chega de chances, você tem razão. Por que estou perdendo tempo com você? Estou aqui pelos 12 tribos de Israel, não por você. Eu ia tentar ser cordial, mas agora você acendeu um fogo em mim. Espera aí. Vocês todos. Você nem sequer me deu uma chance de falar. Você vai ter que chorar, Bryce, e não vai ter ninguém pra te salvar, certo? Continue lendo, até mesmo para o Altíssimo. Até mesmo pra quem? Até mesmo para o Altíssimo, mas ele não lhes respondeu. Então eu os esmaguei, tornando-os pequenos como o pó. Bryce, você vai ser esmagado, reduzido a pó. Continue lendo. Diante do vento, Vá em frente. e você vai ser levado pelo vento, seu pó, suas cinzas, sua matéria vai ser soprada pelo vento, certo? Você é um glutão por punição. Seu orgulho, seu eu orgulhoso agora foi pro Todo-Poderoso. Então o Altíssimo sabe o que você está tramando, Bryce. Ele sabe como você odeia os israelitas. Ele sabe como você odeia os chamados negros, hispânicos e nativos americanos, certo? E quando ele arrancou a língua daquele Nico Nicanor, porque você é um demônio mentiroso, Bryce, você vai ter sua língua arrancada. Então é isso, Bryce? Você quer um aperto de mão, Bryce? Sim, eu sei, mas você nunca me deixa falar. Não, Bryce. Não temos mais nada a dizer a você, Bryce. Bem, tenho algumas palavras. Porque perguntou por que estou perdendo tempo. Por que estou perdendo meu tempo com você, não é mesmo? Que boba eu sou. Bem, Você tem um segundo para as palavras do Altíssimo? Só um segundo. Porque outras pessoas precisavam de ajuda, não queriam ouvir e passavam por perto, não é? Essas pessoas ouvem e continuam, certo? aqui. Gênesis capítulo 2, você... Nunca me deixa... Então, Gênesis capítulo 20, você... Se você é um Logan, é um novato, nem falo mais com você. Você não conhece a Bíblia ou as Escrituras. Vamos para Jeremias 4 e 7. Você nem me deixou falar. Então, como você sabe se eu conheço as escrituras ou não? Você não me deixou falar. Você é realmente perfeito, não é? Minha lição de hoje é sobre os filhos do Altíssimo versus os filhos da perdição. Você é o filho da perdição. Você está em desacordo comigo agora. Você está pregando um falso evangelho. Quem disse isso? Diz o homem branco, não é? As escrituras dizem isso. Você prega salvação para o ambiente de trabalho. E as escrituras pregam a salvação pela graça. Tenha um bom dia. Abençoe. Psicólogo, sai daqui. Tudo bem, só queria te avisar que eles não falam em nome de todos os negros. Eles não falam por todos nós e Deus não prega o ódio. Ei, É isso mesmo, meu irmão. É isso que estou dizendo. Disseram que eu nem conhecia as escrituras, nem me deixaram falar da Bíblia. permita que o Senhor purifique quem precisa. É só isso que estou dizendo. Obrigado por dizer isso. Você já ouviu falar de Jesus antes? Sou secular. Tudo bem, então eu quero dizer, eu costumava não ser cristão. Eu cresci, fui a uma escola cristã privada e tudo mais. E então, quase 4 anos atrás, eu ia tirar minha vida uma noite e tive um encontro radical com Bem, Jesus. estou feliz que você tenha encontrado um lugar na sua vida que é bom pra você. Vou tentar continuar entretendo o público, então é isso. Seria tudo bem se eu pelo menos orasse por você e o abençoasse antes de eu ir Você embora? pode fazer o que quiser. Isso tá bem? Sim, só que as pessoas ainda podem vir tirar fotos. Sim, e tal. tudo bem. Posso segurar sua mão e orar por você? Claro. Por que não? Qual é Goat Girl, o seu Goat nome? Girl, sim. O que é isso? A cabra? Garota da cabra? Incrível. Jesus, obrigado pela minha amiga. Deus, nós apenas a abençoamos em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por nos apresentar. Jesus, você pode se revelar a ela em sonhos e visões? Deus, nós te agradecemos por essa interação. Nós a abençoamos e apenas pedimos que você mostre a ela que você é o único verdadeiro Deus, todo-poderoso, em nome poderoso de Jesus. Amém. Jesus realmente te ama. Ele mudou a minha vida, tornou-se a esperança da minha vida. Eu estava sem esperança, literalmente ia tirar minha vida, e então Jesus me encontrou e é por isso que viajo pelo mundo tentando abençoar as pessoas. Espero que você tenha um dia abençoado. Espero que as pessoas realmente te amem hoje. Literalmente comi a caixa inteira sozinho. Tem maconha aí. Não, não tem, mas tem muito amor porque veio do meu coração. Por amor, quer dizer, tipo, amor. Não, eu tô falando como o amor de Jesus. Jesus, você realmente tem que ir a Jesus. Não traga Por que Jesus não? pra isso. Porque, tipo, mano, isso é, tipo, um nível totalmente diferente. Tornei-me cristão há 3 anos e sei que muitas pessoas foram magoadas por pessoas que afirmam ser cristãs. Eu sou cristão. Você Na verdade, é? sou um cristão renascido. Bem, então por que você não queria trazer Jesus pra As conversa? pessoas tornam as coisas tão, tipo, estranhas sobre religião agora. Tipo, as coisas ficam tão, tipo, hipersensíveis sobre tudo. Você nunca quer ofender ninguém ou dizer a coisa errada. Eu não acho que a homossexualidade seja uma coisa ruim, 100% raramente. O que você O acha? que eu acho? Eu acho que, como cristão, quando leio a Bíblia, sinto que Deus tem um design original, eu o chamo de design original para a humanidade. Então, antes do pecado entrar no mundo, vemos Deus criando Adão e Eva no jardim e é uma perfeita união, tudo está bem. E o pecado entra quando eles desobedecem a Deus e comem a maçã. Então, eu acredito que Deus tem um design original para a humanidade. E quando o pecado entrou, isso torce isso só um pouquinho. Então, eu pessoalmente acredito que o design original é para o homem estar com uma mulher. Mas a minha questão, no final das contas, é qual é a perspectiva do amor, certo? Porque fora da questão apenas da homossexualidade, certo? Antes de me tornar cristão, eu achava que amor era quantas vezes você podia ter sexo com alguém, ou quão íntimo você poderia ficar com alguém. Mas não,
Não é. Jesus é o exemplo de amor. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele mostra que realmente me ama ao dar a vida por você. Mas nisso e na cruz, e Jesus sendo representado como o noivo, e o cristão, o cristianismo, o corpo de Cristo sendo representado como a noiva, e mostrando este belo equilíbrio do casamento entre um homem e uma mulher, eu acho que esse é o design original de Deus para a humanidade. Eu vou concordar com você que o design original era para que um homem e uma mulher se casassem, tivessem filhos, procriassem e etc. E eu não direi que a homossexualidade é uma falha. Eu me lembro da minha primeira memória, eu tinha 3 anos de idade. Nunca fui abusado sexualmente. Nunca sexualmente abusado por membros da família, nada. 4 anos de idade, entrando no armário da minha irmã, vestindo um dos seus vestidos e girando porque era divertido, e então tendo que me esconder debaixo, eu me escondi debaixo da minha cama. Minha cama tinha uma pequena, espaço embaixo, pra, me esconder. E eu entrei debaixo. E eu, fiquei lá com o vestido porque me sentia confortável. E ninguém estava lá pra me ver. Mas ao mesmo tempo, eu uso vestidos o tempo todo? Não. Eu fazia isso todos os dias? Não. Mas naquele momento, eu senti que isso vai ser, visado. Eu tenho 3, 4 anos. Porque aos 3 ou 4 anos, ser feito para se sentir culpado por fazer o que parece. Aos 3 ou 4 anos, sem intenção sexual, ou qualquer tipo de má intenção para aquela pessoa. Sim. Muitos dizem, eles são gays porque foram molestados. Eles são gays por isso. Eles são gays por aquilo. Não, eu tinha 3, 4 anos. Nunca aconteceu nada disso comigo e eu só queria usar um vestido. Então, por que isso é um problema? Isso é algo literal que me aconteceu desde o nascimento. Não é uma escolha. E se isso fosse algo de Deus, Deus nunca diria, você, porque estava usando um vestido. Ou algo assim. Você não é de Deus. O que você está dizendo. Você é ruim, você vai para o inferno. Eu tinha 3 anos, eu tinha 4 anos. Nunca me senti abusado, queria usar um vestido. Vi minha irmã com um vestido, queria usá-lo. E também havia momentos em que jogávamos como crianças. Você brinca de faz de conta. Certo. Assim, eu sou o príncipe. Eu sou o rei. Eu sou a princesa. Eu sou isso. Sim. E quando jogávamos esses jogos, eu sempre queria ser a menina. Eu serei uma personagem feminina. Eu serei isso. Mas era porque se você fizer isso, então de repente é como se houvesse algo de errado com eles, ou a isso, ou a aquilo. E é como não, eu sou uma Naira por Centiário pessoa agora, eu sou um Naira por Centiário homem agora, e eu me identifico como cisgênero, eu sou um homem, eu me identifico com homem, mas eu sou homossexual, eu namoro homens, mas se isso acontece, se isso é algo que acontece desde a infância, sim, claro. Como seguidor de Cristo, sim. Como você pode dizer... Você vai para o inferno. Como você pode dizer isso para uma criança de 3 anos? Você vai usar um vestido e se esconder debaixo da cama porque é isso que te faz feliz. Você é feliz vestindo esse vestido e vai se esconder debaixo da cama e se esconder do mundo. Porque é assim que você é feliz? E agora, de repente, você vai para o inferno. Ou você não é de Cristo? Essa é uma ótima pergunta. Eu sou o Bryce, a propósito. Acho que nunca nos apresentamos. Vince, prazer em conhecê-lo. Acho que essa é uma ótima pergunta. E antes de responder, quero perguntar, então você está dizendo que em vez de algo realmente abusivo acontecendo comigo, você tá eu apenas tive esse sentimento. Foi apenas sempre uma coisa senti. da infância. É um sentimento. Era apenas uma coisa dentro de mim que eu sabia, Sim, desde a infância. claro. É o livre-arbítrio. Nascemos com o livre-arbítrio. Ok, Adão e Eva foram feitos. Ótimo. Mas também o livre-arbítrio foi criado. Então por que o livre-arbítrio foi criado? Certo, mas eu acho... Por que o livre-arbítrio existe se não podemos ter? Bem, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio existe porque Deus é um Deus amoroso. Então, no sentido disse, se Deus forçasse todos a amá-lo, isso não seria amoroso. Seria como um ditador, certo? Então... Deus nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhê-lo ou não, porque Ele quer que o amor seja genuíno. Mas Ele também nos dá livre-arbítrio para escolher quem amar. Como um ser humano que apenas observa tudo quando se trata de homossexualidade versus gostar de baunilha ou chocolate, certo? A homossexualidade seria considerada algo moral. É como uma escolha moral. Você está escolhendo amar um homem ou uma mulher. Mas como cristão e como ser humano, devemos saber que os sentimentos são bons servos. Eles nos dizem, ei, você se sente assim? Eu deveria ponderar esse sentimento. Mas sentimentos não são bons mestres. Se eu vivesse toda a minha vida baseando todas as minhas decisões nos meus sentimentos, eu realmente viveria uma vida muito pobre. Como alguém que acredita que Deus tem um design original para as pessoas, e se você concorda que Deus tem um design original para as pessoas... Deus não é tangível no espaço aqui. Deus é... Eu acredito que Deus existe, mas Deus não é tangível no 3D. Nós amamos como amamos. E amor é amor. E você não pode dizer que o amor de um homem ou o amor de
de uma mulher vale. Say Amar Jesus. como humano é amar como humano. Jesus, eu sou totalmente a favor de Jesus. Mas se Jesus tem um design original para as pessoas, Jesus não tinha o plano. por que não? Ele é Deus. Não. Deus era Deus. Jesus é um produto de Deus. Jesus foi um ser humano tangível na terra como nós somos. Mas você não acredita que ele era Deus? Eu acredito que ele era Jesus. Então, não, você não acha que ele era Deus? Certo. Bem, para ser um cristão nascido de novo, temos que acreditar que ele era Eu Deus. não sou um cristão renascido, na verdade. Então, é aí Incrível. que direi que não acredito nisso. Eu acredito que Jesus existiu e acredito que Jesus morreu pelos nossos pecados. E eu acredito nisso. Mas eu não acredito que Jesus Era foi Deus em forma humana? literal, em forma Sim, humana. eu como uma pessoa que acredita que Jesus é Deus, acredito que você precisa acreditar que ele é Deus, porque se Jesus não fosse Deus e apenas morresse, então o pagamento pelos pecados não seria possível, porque se o pecado nos separa de Deus, então algo perfeito tem que se sacrificar por isso, certo? E então, se Jesus não é perfeito, então seu sacrifício não significa nada e ele não poderia ter ressuscitado dos mortos. Portanto, o propósito de Jesus Cristo era pagar um preço que eu e você não poderíamos. E Deus nos amou tanto que disse: eu não quero que o pecado separe a minha criação de mim, mas vou dar-lhes uma escolha. Assim, Jesus paga a dívida que eu e você teríamos que pagar com nossas vidas. E diz que tudo o que temos que fazer é acreditar que Ele é Senhor, que Ele é Cristo, que ressuscitou no terceiro dia e nós confessamos. E Jesus realmente diz que, se o amamos, obedeceremos aos seus mandamentos. E então, como cristãos, temos que acreditar que Jesus é Deus, porque senão, então realmente não acreditamos que Ele lavou nossos pecados. Tem que haver um pagamento pelo pecado, entende? É por isso que acredito nisso, porque penso, cara, preciso de alguém perfeito, porque já tentei me livrar de todas as minhas lutas. Isso é ótimo, eu te escuto. Ao mesmo tempo, isso não invalida as experiências humanas das pessoas sendo quem nasceram para ser. Esta é uma conversa muito boa. Posso orar por você antes de você ir embora? Claro. 30 segundos, Certo. 30 segundos. Estou indo, Deixe-me estou pegar indo. suas mãos e apenas orar. Jesus, obrigado por vir. Se Deus, obrigado por nos permitir ter uma conversa. literalmente Obrigado por poderia permitir ter que ele essa volte. conversa Nós por apenas uns 5 amamos o minutos. Vince. Nós te agradecemos, Deus. Que o Senhor venha encontrá-lo em sonhos e visões. E envie cristãos para viverem a Bíblia em direção a Ele e serem uma extensão do amor de Deus para Ele. Em nome de Jesus, Obrigado. amém. Sim, amo muito você. Você está falando sobre Deus? Absolutamente. Agradeço, obrigado. Amamos Jesus e Ele ama você também. Está escrito, abraços grátis de Satanás. Estamos aqui em Salem, é popular por satanismo e coisas assim. Você segue o satanismo ou algo Eu não. do tipo? Não. Sou Ah, agnóstico. você é agnóstico, mas está vestido como Satanás pelo espírito disso. Há quanto tempo você é agnóstico? Desde os 15 anos. Desde os 15 anos? E o que te levou ao agnosticismo? Digamos apenas que muitas orações que precisavam ser atendidas nunca foram. Uau. Então você cresceu cristão? Católica. Católico, e então você estava clamando a Deus, e então nada, exatamente pelo que você Correto. estava clamando a Deus, se não se importa de eu perguntar? Porque isso eu estou curioso. Meu pai estava morrendo. E eu estava pedindo para que isso não acontecesse. Quando eu era jovem, isso não funcionou para mim. Então, eu realmente não recorri ao ateísmo completo. Porque eu acreditava que poderia haver algo, mas não necessariamente, você sabe, a ideia cristã de Deus. Sim, sim. Nossa, eu entendo totalmente. Na verdade, quando eu era jovem, eu cresci na Geórgia, eu fui para uma escola cristã particular e tudo mais, mas eu, na verdade, odiava Deus, porque havia muitos pastores na minha comunidade que ficavam, tipo, me dizendo como viver minha vida, mas eles faziam o total oposto. E então eu perdi meu avô para câncer de pâncreas e ele era, tipo, o meu melhor amigo, porque eu fui para a escola cristã, eu fiquei meio que, eles colocaram uma pressão em mim para dizer, ei, fale para ele sobre Jesus. E então ele morreu. Eu fiquei tipo, cara, sério. Eu estava tipo, cara, Deus causou isso. Eu pensava, Deus causou isso e ele tirou. E na verdade, alguns anos depois, eu lutei com depressão e ansiedade por muito tempo. E quando eu tinha 17 anos, eu estava realmente... Houve uma noite que eu iria tirar minha vida porque achava que era a única maneira de fazer a depressão e a ansiedade irem embora. E então eu tive um encontro radical com Jesus. Eu não sabia o que pensar sobre isso. Então fui para o meu carro e fiquei tipo, tá bom, Jesus, se você é realmente real, tire minha ansiedade e depressão. Porque isso parecia incurável e para mim, aos meus olhos, a única maneira de tirar a dor era literalmente tirar minha vida. Mas eu disse, Jesus, se você é realmente real, tire minha ansiedade e depressão. Faz quase 4 anos e não tive nenhuma ansiedade ou depressão. Há sofrimento e morte no mundo. Deus não está causando isso. Você sabe, você cresceu em uma casa católica. A Bíblia chama pecado, a maldade de pecado. A morte é nosso castigo pela desobediência a Deus e no catolicismo. Quando você estava crescendo católico, alguma vez pareceu uma prisão de regras? Ou algo assim? Naquela noite em que tive meu encontro com Jesus, não foi como se eu estivesse encontrando aquela gaiola de regras novamente. Foi como se pela primeira vez na minha vida eu não me importasse tanto com a minha vida. Jesus decidiu intervir na minha vida e eu percebi que Ele realmente me amava e esse foi o propósito todo de sua morte. Seria ok se eu apenas
apenas orasse por você, apenas orasse por paz e coisas Você assim? pode. Posso colocar a mão no seu ombro? Qual é o Pode seu ir em nome? frente. Dan, prazer em conhecê-lo, Dan. Jesus, eu te agradeço tanto por Dan, Deus. Eu agradeço por termos nos encontrado. Jesus, peço que te reveles a ele em sonhos e visões e envie pessoas ao seu encontro para mostrar o teu coração para ele. Deus, cara, ele não desistiu totalmente. Ele acredita que há um poder maior em Jesus. Eu realmente acredito que você é o caminho, que você é o único verdadeiro Deus. Poderia apenas enviar mais pessoas para encorajá-lo e amá-lo bem e mostrar a ele que você é o único verdadeiro Deus que o vê, o ama e se importa com ele. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma coisa que eu queria te contar. Se eu quisesse te conhecer, Dan, eu poderia falar com, seus amigos, eu poderia falar com sua família e tudo mais, e isso meio que completaria a imagem de quem você é. Mas se eu realmente quisesse te conhecer, eu simplesmente iria a você. Quero te encorajar, porque se você diz que acredita que há algo lá fora, você simplesmente não sabe o que é. Você iria para casa esta noite e realmente pediria a Deus, diria, ei Deus, você se revelaria para mim? Porque eu sei que quando você tinha 15 anos, você disse que fez muitos pedidos em oração, nunca funcionou. Mas eu acredito que se você realmente fosse para casa hoje à noite e clamasse, eu acredito que ele aparecerá porque sei que ele ouviu essas orações, mano. Cada carta que você escreveu para Deus, ele ouviu. Posso te dar um abraço? Tudo bem? Amo você, cara. Abençoe você. Você disse que comprou a loja de um psíquico de outro. O que você... Como você se classificaria? Algumas pessoas dizem psíquico, outras dizem médium, algumas até dizem bruxa. Tipo, o que você... Nada disso. Eu era vidente, sim. Não sou uma bruxa, nem nada que esteja além disso. Eu sou mais do tipo curandeira. Eu tenho o vaso do arcanjo Gabriel. Então, na verdade, nasci com o meu dom. Sou uma curandeira de fé de 4 gerações e também leitora de energia. A energia é algo muito, muito importante para mim. Ok. Então, o que é que isso significa? Bem, isso envolve bastante coisa. Então, quando as pessoas vêm, elas podem fazer leituras de tarô, cristais. Eu gosto de olhar nos olhos, sabe? Porque os olhos são as janelas da alma e isso revela muito sobre uma pessoa. A energia é muito grande. E transmitimos e damos boa energia positiva. Às vezes existem energias negativas. Eu faço principalmente limpezas, meditação de chakras, equilíbrio de chakras, limpeza de aura. Tudo o que faço é um dom. Não é algo que eu tenha lido num livro, feito um curso, ou que eu tenha um diploma para te dizer. É algo com que fui definitivamente abençoada. As pessoas vêm a mim mais para cura, então vou ser honesta com você. Eu faço minhas próprias velas, meus próprios sabonetes, etc. Bem, depositar minha positividade, minha energia neles e assim por diante. Você disse que é mais de cura, mas tipo, você faz tarô, você faz... Eu faço tarô. Isso é pedido pelo cliente. O tarô é muito procurado, ele se lê sozinho. Eu, pessoalmente, não recomendo tarô. Mas quando as pessoas querem vir e fazer tarô, tudo bem. Como uma leitura psíquica, eu capto o passado, falo sobre o seu presente, e se Deus me der as mensagens para falar do seu futuro, ficarei mais do que feliz em lhe dizer isso. Então você disse Deus. Então você acredita em Deus? 100%. Não, eu sou uma cristã nascida de novo. Eu acredito muito em Deus e em Jesus e aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu fui, para responder a sua pergunta, fui criada como católica romana. E então, quando tinha 14 anos, me converti ao cristianismo. Mas a religião é muito obra do homem, sabe? Contanto que você tenha uma amizade com Jesus e o aceite no seu coração, eu acho que essa é a chave. Por quanto tempo você tem feito isso e... Eu faço isso há mais de 30 anos. Como você enxerga ser um curador psíquico, um médium e coisas do tipo? Como isso se alinha com suas crenças em Deus e ser cristão? Isso não muda a minha fé em Deus, em Jesus ou em nada disso, porque o que eu tenho são dons divinos. Então você realmente acredita que Deus te concedeu esses dons para purificar e curar pessoas e coisas do gênero? E tipo, qual é a sua fonte de poder ou autoridade quando você está purificando essas pessoas, certo? Tipo... Bem, quando eu faço e entro na minha purificação, os guias espirituais e os arcanjos assumem o controle. Quando eu leio a Bíblia, certo? Quando estou lendo a Bíblia por mim mesmo, sinto que Jesus deixa muito claro para nós ao longo de todo o Novo Testamento e a Escritura como um todo que se eu quisesse liberdade, certo? Se Bryce quisesse liberdade de, autoimagem, pensamentos negativos, eu poderia ir a Jesus por mim mesmo, certo? Sinto que Jesus está deixando isso bem claro. Posso compartilhar um pouco da minha história com você? Sim, eu me tornei cristão há quase 4 anos. Então, eu cresci no Sul e fui à igreja, escola cristã particular, tinha muita amargura e ressentimento contra Deus, só porque muitas pessoas me apresentaram Jesus de forma errada, então eu assumi que a má representação que me foi apresentada era quem Deus realmente era e não queria ter nada a ver com ele. Então eu tive depressão e ansiedade por anos, e até o ponto em que eu ia tirar minha vida. E então, quando eu tinha 17 anos, na noite em que eu ia tirar minha vida, fui fazer minha última refeição num Waffle House antes. O Waffle House é épico. E tive um encontro sobrenatural com Jesus quando estava lá. E então eu disse,
ok, Jesus, se você é real, tira minha ansiedade e depressão, porque é por isso que quero tirar minha vida. E desde aquele dia não tive mais ansiedade nem depressão. Graças a Deus e glória. E foi assim que eu dei os meus primeiros passos no cristianismo. E então comecei a ler a Bíblia, a dedicar-me à oração e a desenvolver essa relação com Deus. E assim, sabe, quando eu olho nas Escrituras, né, quando eu olho na Bíblia e, por exemplo, em João capítulo 14, Jesus fala sobre o Espírito Santo e ele nos diz que o Espírito Santo nos é dado como o ajudador para nos ensinar coisas e trazer convicção às nossas vidas e para ser como um parceiro na fé conosco. É Deus que vive dentro de nós e fala através de nós, certo? E assim, através do Espírito Santo, temos acesso a Deus por causa de Jesus Cristo morrendo na cruz, sabe? Ele matou o pecado. Nossos pecados nos separam de Deus. Ele mata o pecado. Então ele preenche a lacuna entre o homem e Deus para que possamos ter este relacionamento com Jesus. Eu não sabia disso. E meu pecado podia ser pago, o que é no fim. Ou eu pago pelo meu pecado com a vida, ou alguém pode pagar o preço por mim. E Jesus fez isso. Ele é perfeito. Então agora, por causa disso, e eu tenho acesso ao Espírito Santo, eu posso me comunicar com Deus e Deus pode falar comigo. Então eu sinto que quando eu leio as Escrituras, e é meio que, tipo, o que eu queria te perguntar, e meio que, tipo, respeitosamente, tipo, eu não sei, com respeito eu queria questionar e saber sua opinião. Quando leio muito nas Escrituras, vejo, tipo, muito, quase, tipo, eu vejo muitas passagens diferentes nas Escrituras dizendo, tipo, ei, mantenham-se afastados dos videntes e médiums, mantenham-se longe desse tipo de coisa, tá? Mas você diz, não, eu sou uma cristã renascida, mas eu sou... Mas, tipo, você comprou a loja de videntes, você é anunciada como vidente. Então, o que você pensa sobre isso quando a Bíblia tá, tipo, dizendo, ei, fique longe dos videntes, dos médiums e coisas assim? Bem, há alguns que trabalham e não fazem boas ações, isso não faz bem. A maioria, tipo, das minhas leituras de tarô e leitura das mãos, às vezes as pessoas vêm só para entretenimento. E tudo bem, eu tenho um dom dado por Deus. Eu tenho uma habilidade de cura. Então, quando as pessoas vêm mais sérias que realmente querem cura, essa é a minha especialidade. É isso que eu faço. Na Bíblia, sim, ela fala sobre feitiçaria, ela fala sobre tarô, ela fala sobre videntes, ela fala sobre médiums. Mas você já os ouviu dizer algo sobre um curador pela fé? Um curandeiro pela fé? Bem, não, você não vê nada sobre alguém ser rotulado como um curandeiro pela fé, certo? Mas quando você olha no livro de Atos, depois que o Espírito Santo vem, que é dado a todas as pessoas, havia este cara chamado Simão, o mago, em Atos capítulo 4, e ele está tentando comprar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vem, não sei, em Atos capítulo 2, Pedro, o apóstolo, prega. 3.000 pessoas são salvas, elas são batizadas, todos estão animados, eles pensam, meu Deus, isso é incrível, ser cristão é épico. Então, esse cara, Simão, o mago, ele tenta basicamente prostituir o Espírito Santo. Ele diz, eu quero comprar esse dom porque vejo que vocês o têm e eu quero comprá-lo. E ele estava tentando usá-lo para si mesmo. Certo. E ele é repreendido. Eles dizem, não faça isso, isso não é para você. Nós recebemos o Espírito Santo como uma recompensa, como o selo em nosso coração. E quem criou isso? A astrologia, Sim. não faço a menor Sim, ideia. isso aconteceu há muitos séculos. Realmente não saberia. Sim, isso é louco, né? Sabe o que eu quero dizer? Eu só sinto que quando leio a Bíblia e, à medida que cresço no meu relacionamento com Jesus, pessoalmente, eu sinto que quando estou a ler as Escrituras e estou a ler sobre esta relação que Jesus está a convidar todos que está disponível para todos, algo como isto, como a astrologia, por exemplo, nem sequer seria capaz de me dizer quem eu sou. Porque como você disse, é como se eu não soubesse quem criou. Foi feito há séculos. Sabe, há muita mitologia grega envolvida nisso, né, e coisas do gênero. E depois Jesus, ao longo dos evangelhos, está a ecoar esta mensagem de ei, eu amo-te, eu digo-te qual é a tua identidade. Eu digo-te quem tu és, estás numa relação comigo. Eu te amo, e quando me amares, obedecerás aos meus mandamentos. Se me amas, te tornarás mais parecido comigo, negarás a ti mesmo, pegarás tua cruz, seguirás-me, todas essas coisas. E então, ao ler isso, eu me pergunto, não duvido que Deus queira curar pessoas através de você. Não duvido que Deus queira libertar pessoas através de você. Eu acho que Deus quer usar a todos para a sua glória, certo? Mas a Bíblia também diz que os dons são dados sem arrependimento, significando que, podemos usar coisas que podem ser usadas para a glória de Deus e, permitir que Deus flua através de nós. Podemos usar esses mesmos dons, mas para um ganho egoísta ou, para um motivo meio, sabe, parcialmente certo, parcialmente errado ou o que quer que isso possa parecer.
Ou seja, existem pessoas neste mundo que possuem dons vindos diretamente de Deus, que não vão amar a Deus e que, mesmo assim, conseguirão operar e usar esses dons, porque eles nos são concedidos de forma totalmente gratuita, não é? Eu acho que, tipo, o que estou tentando entender é, tipo, se você tem um coração para Deus, um coração para o jejum e um coração para a oração, certo? Mas você ainda está, tipo, fazendo leituras psíquicas e cartas de tarô e coisas assim. Então, tipo, por quê? Por que não, tipo, deixar essas coisas para trás e apenas... Se Deus está pronto para tirar isso de mim, eu aceito sim. E se essa fosse a sua oportunidade? E se fosse Deus te dizendo, olha, eu vejo o seu coração, eu entendo que você tem motivos puros, mas essas coisas estão te afastando de uma intimidade mais profunda comigo, talvez estejam levando as pessoas na direção errada. E se essa interação fosse Deus dizendo, ei, você pode abrir mão disso agora? Vou orar sobre isso e ver. Porque eu sinto que mesmo quando você está lendo a Bíblia, e até você concordou comigo, a Bíblia é contra videntes, médiuns, cartas de tarô e coisas assim. E então, obviamente, você e eu sabemos que estas são as cartas de tarô, certo? Estas são... Deus é contra aquilo, Deus é contra isto, porque a realidade é que Deus quer falar conosco mesmo assim, e tipo, eu acredito que isso pode ser preciso e é verdade. Não acho que Deus esteja por trás disso. E se algo vier de qualquer fonte fora do Espírito Santo, seria demoníaco. Sabe, eu acho que há um chamado ao arrependimento, tipo, vou me afastar dessas coisas e me livrar delas, e apenas dizer, Deus, eu estou totalmente entregue. Porque poderíamos dizer, estou 99% dentro, mas tipo, estou mexendo com isso e é a única coisa. E se há 1% de algo que não estamos entregando a Deus, ainda somos desconhecidos por Deus porque estamos retendo coisas dele. Tá me entendendo? Não vai precisar fazer isso mais. Não precisa mais jogar tarô. Quer dizer, Jesus até diz nos evangelhos, ele diz, é melhor para você, ele diz isso, ele diz, é melhor para você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no oceano. Isso é uma declaração louca. Jesus disse isso, é melhor para você amarrar uma pedra de moinho no pescoço e pular no oceano do que levar um desses pequeninos ao pecado. E eu acho que é algo muito sério, eu acho que Jesus está explicando o peso do pecado, certo? Tipo, o pecado mata. O pecado mata, certo, literalmente. E eu acho que ele está explicando o peso do pecado. Ainda há um endosso não verbal disso, mesmo que seja acessível, mesmo que não seja você a fazer as cartas de tarô, é como se está lá. Certo. Não, eu compreendo. Eu não saberia muito bem como eu poderia abordar ou responder a essa questão, mas eu tenho uma pergunta para você. Você considera o cristianismo como sendo uma religião? Acho que são os dois, é religião e relacionamento. Seríamos tolos em dizer que o cristianismo não é uma religião rotulada. É uma religião rotulada da mesma forma que o Islã é uma religião rotulada, da mesma forma que o budismo é uma religião rotulada e um modo de vida, certo? Mas é um relacionamento, certo? Jesus disse que, se quisermos segui-lo, temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa própria cruz e então segui-lo. É a fé em Jesus que nos leva, que nos conduz ao céu, que nos garante a eternidade com Deus. Deus estava tão presente na estrutura do cristianismo quanto está no lado do relacionamento. Por exemplo, quando eles fundaram a igreja, depois que Pedro teve nos anos 2000, se salvaram e deram suas vidas a Jesus, e você tem a igreja em Éfeso, Galácia, Filipos, todas essas igrejas surgindo. Havia essas pessoas, Ananias e Safira, que mentiram a Pedro e a igreja sobre a venda de todos os seus bens. Eles, na verdade, guardaram uma parte para si, porque eram egoístas e Deus os matou. Ele matou Ananias e Safira e todo mundo ficou tipo, uau, por que ele fez isso? Bem, Deus estava tentando purificar o cristianismo como uma estrutura. Ele queria ter certeza de que a igreja, como estrutura, fosse pura e não estivesse corrompida. E por isso, acredito que Deus se importa com isso, não é? Mas, por exemplo, se eu te dissesse que te amava, mas continuasse a dar-te murros na cara, em algum momento tu acreditarias que não te amo de verdade, mesmo que eu continuasse a pedir desculpas, porque eu não estava realmente arrependido. Eu nem sequer pensaria que isso fosse amor. Certo, Amor não não é é amor. Nossa, amor não faz uma coisa dessas. Amor é algo muito diferente de dar um soco na cara de alguém. Eu não Bem sei diferente, né? Mas você me entende? É como se eu te batesse e dissesse, ai meu Deus, desculpa, você provavelmente me perdoaria? Mas, então, se eu continuasse te batendo e continuasse pedindo desculpas e continuasse te batendo, você provavelmente diria, ele nem está arrependido, ele nem me ama, ele só está mentindo, sabe? Da mesma forma, sinto que é assim com um relacionamento com Deus. Se dissermos, poxa, Deus, eu te amo, eu sou por ti, mas não conseguimos abandonar este certo pecado e nós, ou estamos, tipo, negligenciando uma certa área da nossa vida, então diríamos que amamos a Deus parcialmente. É como se eu amasse a Deus com uma parte de mim, mas não com a minha totalidade. E Jesus pede total submissão a Ele, não é? Total entrega.
Você diria que você se entrega totalmente e é submisso ao Senhor? Bem, é o seguinte, certo? Eu sou totalmente submisso ao Senhor. Mas quando digo isso, não quero dizer que sou perfeito. Eu tenho meus momentos, sabe? Mas acho que há uma diferença entre, tipo, reter algo de Deus de forma voluntária e consciente versus santificação. O processo de Deus nos tornando mais parecidos com Ele. O processo de Deus nos tornando mais santos, sabe? Então, tipo, se agora estamos a falar, estou só a usar as cartas do tarot como exemplo, mas tu e eu estamos a concordar, ei, isso é pecado. Depois tu dizes, bem, sabes, há tipo um pouco de hesitação. Eu entendo a hesitação. Você faz isso há tempos, sabe? Eu entendo. Mas eu entendo a hesitação, mas você sabendo, certo, que, ok, isso é pecado, mas não vou fazer nada a respeito ainda, eu diria que é de propósito, como que retendo algo, em contraste, tipo, enquanto você está crescendo, dizendo, espera aí, eu não sabia que isso estava me impedindo, ou blá, 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 tipo, preciso entregar isso a Deus. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas, tipo, sinto que há uma diferença. Sabe, a Bíblia nos diz que a quem muito é dado, muito mais é exigido, certo? Então, quanto mais as pessoas aprendem sobre Jesus e quanto mais conversas nós temos sobre Deus, quanto mais nós vamos à igreja no domingo, quanto mais podcasts nós ouvimos, quanto mais a Bíblia eu leio, muito mais é exigido de Bryce, porque estou adquirindo mais conhecimento sobre Jesus. E, da mesma forma, neste momento, porque pudemos conversar sobre isso, há muito mais exigido de nós dois. Mesmo que eu esteja falando, ei, isso é pecado, eu não posso brincar com isso, assim como você não pode brincar com isso, porque somos ambos seres humanos. E o peso do nosso pecado, para nós dois, é a morte. E o mais bonito é que Deus perdoa o nosso passado, limpa a nossa ficha e até nos pede para... Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, a Bíblia nos diz, como se nunca tivéssemos feito nada antes. E então eu acho que isso também é algo único, porque sei que é assim que você ganha dinheiro, como estes serviços que oferece aqui. Mas a Bíblia nos diz que a única área em que podemos testar a Deus é com dinheiro. E não estou dizendo, tipo, Deus me faça rico, mas se isto é que é parcialmente difícil para você abrir mão, porque é a sua principal fonte de renda. Mas se você disser, está bem, Deus, eu compreendo que isto é pecado e que manter isso acessível está desviando as pessoas. E então, Deus, já que estou abrindo mão disso, isso significa que você tem que me providenciar um meio de ganhar dinheiro, seja uma nova oportunidade de trabalho, ou que você me sustente este mês e então me mostre o que fazer aqui. É que Deus quer fazer isso, porque Ele quer que usemos nossos membros para a sua glória e não nossos membros como nossas mãos e pés e os nossos dons para a glória dela e não para o pecado ou para induzir um de seus filhinhos ao erro, sabe? Então, tipo, eu compreendo perfeitamente essa hesitação de, tipo, ok, eu sei que há algo errado nisso, mas este é o meu sustento, é assim que eu ganho a minha vida. Eu compreendo perfeitamente. Mas da mesma forma que você diz que acredita por outras pessoas, estou aqui nesta sala para dizer que acredito com você que Deus pode resolver hoje se você desistir disso agora. Isso é possível, contanto que você acredite. Mas não me parece que eu vá desistir disso tão cedo. Você se importa se eu orasse por você? Adoro. Tipo, para encerrarmos, sabe? Seria tudo bem? E podemos até pedir a Deus a força para conseguir largar isso. Está tudo bem se eu orar por você? Posso pegar na sua mão? Sim. Jesus, muito obrigado pelo meu amigo, Deus. Obrigado por nos permitir conversar e nos encontrar. Deus, nós te agradecemos por este dia. Deus, pedimos agora a força para conseguir abandonar estas coisas. Deus, a tua palavra diz que tu és o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa fora de ti, não precisamos de nada além de ti, Deus. Então nos daria a força para confiar plenamente em ti, Deus. Trarás a convicção do Senhor sobre nós. Deus nos daria a força para abrir mão do que nos impede de plena intimidade contigo. Amamos e abençoamos nossa amiga. Em nome de Jesus, continua a falar com ela. Envia pessoas para mostrar o amor do Pai a ela. Deus, nós te amamos, te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ei, qual é o seu nome? A Bíblia diz que o diabo Meu nome é Luna. Prazer em conhecer você, Luna. O que você quer dizer quando fala, tipo, Jesus te ama de uma maneira Estou gay? apenas meio que provocando você. Você teve, tipo, uma má experiência com o cristianismo? Tipo, qual é a sua experiência com o cristianismo que te fez fazer este cartaz? Eu fui cristão por, 20 anos. Aconteceu muita coisa. Não estou 100% confortável em falar sobre isso agora. Sim, está totalmente ok. Eu só estava curioso. Sim, eu sou cristão pessoalmente. Posso compartilhar minha história com você? Tudo bem? Claro.
Seria bem rápida. Eu costumava Sim, a lutar qualquer contra hora. ansiedade e depressão. Cresci no Sul, muitas igrejas, pessoas me dizendo o que fazer com minha vida, mas não faziam o que me mandavam fazer, então eu achava que eram hipócritas. Tive uma má impressão de Deus, até fui para uma escola cristã privada. Depressão e ansiedade parecem como uma enfermidade incurável, doença. E eu tive um encontro com Jesus 1 hora antes de tirar a minha vida. E tudo o que eu disse foi: Deus, se és real, tira a minha ansiedade e depressão. Porque eu estava tipo, eu não consigo tirá-las. Desde esse dia, não tive mais ansiedade ou depressão. E então percebi, eu estava tipo, cara, todas essas coisas que eu estava tentando usar para preencher esse buraco no meu coração, Jesus se tornou minha definição de amor, porque eu sentia que não havia maior oferta do amor do que dar a sua vida por alguém. Como se você e eu estivéssemos atravessando a rua, Luna, e um carro fosse te atropelar, eu visse e você não. Mesmo que acabássemos de nos conhecer e eu te empurrasse para fora do caminho e fosse atingido pelo carro, você provavelmente diria: nossa, esse homem realmente me ama, mesmo que nunca tenhamos conhecido. E eu pensei, sim, claro, Jesus nunca me conheceu fisicamente como o verdadeiro Jesus aqui presente, mas ele morrer na cruz me mostra que ele ama tanto você quanto eu, Luna. Seria estranho se, tipo, eu não vou fazer uma cena, não vai parecer esquisito se eu rezar por você rapidinho, vai parecer só que estamos conversando, tudo bem? Eu só quero te abençoar. Você tem sido bastante respeitosa Sim, até agora. Posso segurar a sua mão, está bem? Jesus, obrigado pela Luna, Deus, eu só agradeço por ela me permitir falar contigo e obrigado, Jesus. Deus, eu só peço que envies pessoas para revelar o teu coração para ela de uma maneira gentil. Deus, eu agradeço que amas a Luna e que a vês. Deus, eu apenas oro para que te revela e que estejas amando-a em sonhos e visões. E Deus, eu apenas oro para que a Luna não faça a seu julgamento com base em como as pessoas têm representado mal você a ela, mas que um dia ela encontrará o verdadeiro você. Então, Jesus, obrigado por Luna e nós abençoamos em nome de Jesus. Eu acredito que algo está lá fora. Posso não saber o que é, mas podemos ver qualquer pessoa assim como sua verdadeira forma humana. É só... Sim. Também quero te encorajar. Muitas pessoas me apresentaram Jesus de forma errada, eu não conheço a sua história, então não sei até que ponto você foi machucado por cristãos, mas quando eu tive aquele encontro com Jesus, percebi que não importava como Deus tinha sido mal interpretado para mim. Havia ainda um verdadeiro Jesus lá fora que me amava e que me via todas aquelas vezes em que eu estava sofrendo. E eu acredito que ele ainda está por aí para você também. Sim, foi ótimo falar com você. Que Deus te abençoe, Luna. Jesus realmente te ama, Luna. E espero que as pessoas te mostrem isso. Eu aprecio isso. Deus te abençoe. Há quanto tempo vocês vêm ao Burning Man? Esse é o meu 10º ano. 10º aniversário. Primeiro ano. Desde Primeiro então. ano. Vocês, pessoalmente, pelo que suas almas anseiam quando vêm ao Burning Man? Para mim, na verdade, é a criatividade, que é o meu espaço de espiritualidade. Eu trabalho no mundo criativo. Meu pai é muito corporativo. Vir aqui, toda a corporatividade se foi. E é só a pura criatividade que resta. E é disso que eu me rejuvenesço e prospero pessoalmente. Absolutamente. O mesmo pra ele também. Mas. Sim. Mais em termos de conexão. Sim. Todos estão conectando em todos os níveis diferentes. O ego está fora, o orgulho está fora. Todos podem ser eles mesmos, muito autênticos também. Então todos, acho que podem ser eles mesmos. O que vocês acham que acontece quando morrem? Sabe como quando esta vida acaba? O que acontece com vocês? Essa é difícil. Eu sempre penso que, na verdade, nada. Porque do jeito que vejo como era a vida antes de você nascer, ninguém tem essa memória, claro. É assim que eu sinto que a morte infelizmente. Eu sinto que meio que acaba. Mas, claro, seu legado permanece. E é isso que passamos a vida criando, eu acho. Então, fazer o tempo, projetar coisas, isso tudo faz parte da história. Absolutamente. E esse é o legado que você deixa para trás. Absolutamente. Em relação a você mesmo, onde eu sinto que você se torna parte da Terra novamente. E sua consciência real não existe mais, na minha opinião. Muito legal. E você? Sim, e quer dizer, não é algo em que eu realmente pensei muito profundamente. Mas, bem, acho que a primeira coisa que vem à mente é provavelmente apenas preto, sabe o que quero dizer? E então, quando você é enterrado novamente no solo, você, sim, retorna ao ciclo da vida. Posso compartilhar um pouco da minha história com vocês? Minha jornada espiritual, eu sou da Geórgia, que fica no sul. O cristianismo como uma religião organizada é super popular lá, mas eu odiava tudo relacionado a Deus. Eu até fui para uma escola cristã particular, odiava tudo sobre Deus e desenvolvi muita amargura e ressentimento, porque havia muitas pessoas na minha comunidade que eram cristãs com a boca, mas suas ações estavam tão longe de Deus, e então eu ficava tipo, esses caras são hipócritas. Deus tem que ser um hipócrita. Odiava tudo isso. Lutei com depressão grave e ansiedade, e isso sempre me deixava para baixo. E esse sentimento parece uma doença incurável. Parece que a única maneira de se livrar disso é não existir mais. Então eu lutava e contemplava a minha vida, sentia que não tinha propósito, odiava acordar de manhã e à noite apenas esperava não acordar em algumas noites. E houve uma noite em que eu ia me preparar para tomar minha
vida e fui fazer minha última refeição em um restaurante, né, e tive um encontro sobrenatural com Jesus. E estou sentado lá e não tinha ideia do que pensar sobre isso, porque meus pensamentos sobre o cristianismo e qualquer coisa relacionada a Jesus e espiritualidade eram super negativos. Sim. Então eu pensei, tudo bem, Deus, tipo, se você é real, tire minha ansiedade e depressão, porque eu estava tipo, eu não consigo me livrar disso. Desde aquele dia não tive ansiedade nem depressão. Uau. E então, quando tive esse encontro, comecei a fazer algumas pesquisas. Eu tinha um vazio no coração e não conseguia fazer nada para preenchê-lo e parecia que eu estava sempre trabalhando, seja estando deprimido e assistindo Netflix, tentando preencher isso, ou me distraindo com amigos e tal, e nunca funcionava. E então, lembro-me lendo sobre Jesus e chamaram-no de Príncipe da Paz. E eu pensei, isso é tão interessante. Ele se tornou a paz no meu tempestade. E eu aprendi a dançar na chuva com Jesus e isso se tornou algo lindo. E assim, Jesus removeu totalmente minha depressão e ansiedade. E eu achei tão lindo que quando ele morre na cruz pela humanidade, todos os pecados passados, presentes e futuros, qualquer maldade no mundo, então depressão, ansiedade, doenças físicas como ossos quebrados, câncer, tudo isso, Jesus morre por na cruz, ele ressuscitou 3 dias depois e diz, eu derrotei essa porcaria. Então quando você deposita a sua fé e confiança em mim, você tem propósito, você tem um lar, há um lugar para onde você vai. E assim, quando depositei minha fé e confiança nele, me senti alegre. Sem mais depressão, sem mais ansiedade, foi uma coisa linda. Como vocês dizem, bem, tudo fica escuro para nós. Vocês são seres humanos incríveis e acho que vocês têm valor porque pessoalmente acredito que vocês são feitos à imagem de Deus e acho que vocês são pessoas muito incríveis. Obrigado. E eu queria encorajar vocês com isso. Eu posso abençoar vocês e rezar por vocês. Isso seria ok? Tá bem? Sim, posso segurar suas mãos e orar por vocês. Vamos lá. Jesus, muito obrigado pelos meus amigos aqui, Deus. Nós os abençoamos. Deus, nós te agradecemos por amares eles e por ter nos unido, Jesus. Obrigado pela vulnerabilidade e coração gentil deles, Deus. Continuaria a abençoá-los. Encontre-os em sonhos e visões, Deus. Envie pessoas para representá-lo a eles da maneira certa, Deus. Nós apenas os abençoamos. Muito obrigado pelas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe vocês. Como você está hoje, cara? Estou bem. Só sabe, ainda indo. Sim. Eu acabei Sim. de voltar de uma viagem importante, na verdade. Foi uma viagem de Deus. Sim. Basicamente, você sobe e encontra o Senhor e volta. Sem palavrões. Certo, É uma viagem importante. E você está falando, tipo, é uma viagem física ou está falando, tipo, é uma viagem de drogas? Tipo... Uma viagem física e de drogas. Certo. Interessante. Quando isso aconteceu? Recentemente, 2019, 16, algo assim. Ok. Sim, mano, falaremos mais sobre isso em um momento, porque quero ouvir um pouco mais sobre isso. Mas eu te fiz uma pergunta lá dentro, só quando estávamos conversando, mas a primeira coisa que te perguntei foi há quanto tempo você está aqui, cara? Você disse que é há muito tempo, mas... 26 dias. Na rua, 26 dias, e eu sei que perguntei isso a você lá dentro também, mas... como é quando as pessoas passam por você? Você disse que se sentiu ignorado, mas como tem sido isso? Tem sido... Eu me senti excluído. Excluído. Realmente excluído. Mas estão começando a melhorar novamente. Eu notei que desde que consertamos tudo, tá tudo voltando, sabe? Estamos voltando pra isso. E como pessoas, não podemos esquecer quem somos como pessoas, sabe? Sim. Isso é o que eu acredito. Quando você diz nós consertamos, o que você quer dizer? O que vocês consertaram? Algo importante aconteceu que é inexplicável, mas posso dizer que nós como pessoas estamos juntos e devemos viver mais. E devemos viver o quê? Viver mais, quer dizer, viver certo, pra sempre. Certo. E como isso parece pra você? Vida. Então, já que você pensa que a vida é onde prosperamos, o que você acha que acontece quando morremos? Nós vamos para outro lugar no tempo. Outro lugar no tempo? Interessante. Agora, quero voltar a algo que você mencionou antes, porque foi uma pergunta que eu sei, tipo, quando perguntamos como é quando pessoas
passam por você e parece que você é ignorado e se sente excluído. E você disse anteriormente que fez uma viagem com drogas e foi lá e encontrou Deus. Então, você sente que essa é a única maneira de se sentir visto? É quando você tem que fazer essas viagens para encontrar Deus? Não necessariamente. O que eu senti é... Você basicamente pode fazer essas viagens todos os dias. Você tem que ter fé. Tudo começa com fé. Se você tiver fé, qualquer coisa é possível. Então, você disse que com fé e usando as drogas você pode fazer essas viagens, certo? Correto. E é para encontrar Deus? Correto. Cara, isso é tão interessante que você disse isso. Porque eu tomei cogumelos mágicos. Tá bom. Foi o que eu fiz. Eram os cogumelos mágicos do presidente. E tomando os cogumelos mágicos você encontrou Deus? Correto. Entendi. Cara, obrigado por compartilhar isso. Antes de eu contar um pouco da minha história, gostaria de saber o que você pensa sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é real. Ele é real. Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Não há como você jamais entrar no lado de Deus. Nível, nunca. Deus é uma energia infinita que vem de dentro para fora. Deus, se você for tocado por Deus, verá Deus. Em algum momento você verá Deus. É uma energia infinita de dentro para fora. E não há como você alguma vez tocar essa energia e se tornar essa energia. Você só pode encontrar essa energia. Interessante. Sabe o que quero dizer? Cara, obrigado por compartilhar isso. Vou te contar um pouco da minha história. Eu nunca usei coisas como cogumelos mágicos, nunca usei drogas, nunca bebi álcool, mas crescendo eu fazia outras coisas para tentar preencher esse vazio no meu coração. E quando eu tinha 17 anos, eu estava dentro de um Waffle House, porque sou da Geórgia, e tive um encontro com Jesus. E naquele dia entreguei minha vida a Jesus, então eu acredito que Jesus é Deus. E eu tive esse encontro sem usar cogumelos mágicos ou drogas. E então acho interessante e o que percebi naquele dia foi que pensei que todas essas coisas eram amor. E pensei que as coisas que eu estava fazendo para preencher o vazio no meu coração me amavam de volta. Mas não amavam, porque iam embora. Elas temporariamente preenchiam um vazio no meu coração e depois iam embora. E se me amassem, ficariam. Então, sim, vou pegar uma batata frita. Obrigado, cara. Agradeço. Obrigado. E assim eles nunca ficavam. E eu pensava, essas coisas não me amam. Eu tinha dificuldade em confiar nas coisas. Então, quando eu tive esse encontro, eu estava com muita ansiedade e depressão. E eu disse, Jesus, se você é real, tire minha ansiedade e depressão. Desde aquele dia não tive mais ansiedade ou depressão. E nesse dia eu conheci Jesus Cristo, eu conheci Deus e não precisei usar cogumelos mágicos. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Quão incrível seria se você conhecesse Deus agora mesmo, sem usar drogas ou substâncias? Tudo bem. E nós dois teríamos a fé. Seria incrível. Isso seria legal, não seria, mano? Sim, cara. Seria. Isso é tão legal. Naquele dia eu estava no Waffle House. Ei, cara, você quer uma tragada? Tipo, você quer fumar minha última tragada? Tá bem ali, cara. Isso é bem legal, cara. É o Nick. Sim. Christian Green. Legal. Sou o Bryce, a propósito. Prazer em te conhecer. Tá tendo um bom dia. Cara, você é uma criança. Não fale com um adulto na minha frente. Quantos anos você tem? Tá. Não, eu não dou a mínima. 20. Você ainda é uma criança. Se você não pode comprar cerveja, não fale comigo, garoto. Tá. Pessoas não. Te vejo, mano. Não aceitamos. Pessoas... algumas pessoas têm uma... irrealidade diferente. Sim, está tudo bem. Não me ofendi com isso. Obrigado. Eu não seria. Obrigado, mano. Aquele dia em que eu estava na Waffle House, o que eu estava dizendo era isto. Eu achava que todas aquelas coisas me amavam, como te disse. E quando olho para a história e a narrativa de Jesus entregando sua vida na cruz, é amor, morrendo por alguém como Gage. Agora, se eu salvasse sua vida e o empurrasse para fora do caminho de um carro e eu fosse atropelado e morresse, isso mostraria que eu o amava, mesmo que tenhamos acabado de nos conhecer, certo? E assim Jesus Cristo morreu na cruz, uma morte que nós merecemos, porque o pecado é errado e você sabe como este mundo é perverso. Você vive em Hollywood e vê algumas coisas loucas por aqui, como o pecado, o mal nos separa de Deus.
e Jesus Cristo morrendo e ressuscitando, ele vence a morte porque ele é Deus. E ele diz, eu morri a morte que você merece para que você possa viver por mim. Então a redenção da cruz foi para nos restaurar o relacionamento com ele. E na verdade, as drogas e os cogumelos que você usa não precisam atuar como intermediários para chegar a Deus. Deus se encontraria com você agora porque Ele ama você. Que legal, não é? Isso seria legal. Sim, você me deixaria orar por você e pedir ao Espírito Santo para te encontrar agora mesmo? Absolutamente. Taylor, você quer orar por ele comigo? Pronto? Posso colocar minha mão em você? Tá bem? Jesus, eu te agradeço por Gage. Neste momento, Espírito Santo, você poderia se revelar a ele agora? Agora, Deus permitiria que ele sentisse a sua presença. Agora, Jesus, qualquer coisa demoníaca que esteja contra a vida de Gage, eu a repreendo em nome de Jesus. Qualquer coisa além de você pode sair agora. Espírito Santo, preencha-o e toque-o em nome de Jesus. Amém. Você sentiu alguma coisa enquanto estávamos orando por você? Sim. Descreva o que você sentiu. Lavado. Lavado, isso é bíblico, cara, porque o pecado é lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus limpa a nossa ficha. Então, na verdade, tudo o que já fizemos de errado, se acreditamos na morte e ressurreição de Jesus e confessamos que Ele é Senhor, Ele limpa a nossa ficha e diz, vejo você como puro, santo, justo e limpo. Isso é maravilhoso. Correto. Diferente. Diferente, certo? Mas e se eu te dissesse que Deus não é apenas energia, e se eu te dissesse que Ele é um ser, e escute isso, porque somos humanos e somos finitos, e nossas mentes são limitadas em entendimento. Deus assumiu a forma de um humano para nos mostrar como viver a vida. Ele não apenas nos disse como fazer isso, Ele nos mostrou e viveu uma vida perfeita. E quando Ele morreu na cruz, Ele era um ser humano perfeito, 100% homem e 100% Deus, Deus em carne, morrendo por nós para nos mostrar como viver e como amá-lo, e nos mostrando como nos amarmos. Então Ele ressuscitou, porque se Ele apenas tivesse morrido e não voltasse à vida, então crer nele seria inútil. Mas porque Jesus ressuscitou dos mortos e mais de 500 pessoas viram Jesus vivo depois que ele havia morrido e andando pela terra, isso nos mostra que ele é Deus e que ele nos ama e ele quer um relacionamento conosco. Quão poderoso é isso? Muito poderoso. Sim, mano. O que você acha disso? É importante. Importante. Sim, mano, eu te pergunto algo porque te amo, né? Nunca vou te forçar a fazer nada, nós te amamos e espero que você saiba que nossas conversas lá e agora são por amor. Eu não sei o nome do nosso amigo que estava aqui agora e sei que ele estava te oferecendo, tipo, um pouco de erva e coisas assim. E se, tipo, você desse isso pra gente e nós simplesmente pegássemos e você não precisasse mais depender disso, quão legal seria isso? Isso seria legal. Isso estaria bem? Eu adoraria te dar a paz na mente que essas drogas não podem te dar. Sim. Eu lutei por 20 anos com doença mental, onde, tipo, eu realmente, por cerca de 15 anos, eu realmente ouvia demônios me dizendo para me matar por anos. Eu os via no meu quarto e eles diziam para me matar o tempo todo. E nisso, eu realmente achei que estava enlouquecendo, cara. E eu comecei a lutar e outras coisas assim, e eu quebrava meus dedos para anestesiar a dor e a minha mente, porque eu sabia que as drogas me dariam essa falsa realidade. E quando conheci Jesus, foi como se Ele tivesse lavado minha mente e minha alma ao mesmo tempo. E foi como uma paz eterna. E eu realmente acredito que Jesus quer te dar isso, para que quando seus amigos te oferecerem drogas nas ruas, você possa dizer, eu tenho algo melhor para você, cara. Sim. E você pode olhar para eles e dizer como eles podem ter paz se não tiverem as drogas. Porque quão temporário é isso, sabe? Você se sente bem por algumas horas e depois volta e se sente pior, certo? E é porque os demônios querem te dizer que estão te dando paz, mas na verdade estão te dando um desejo por mais do que estão te oferecendo. Mas Deus, Jesus é eterno. E isso significa que a sua paz é eterna. E Ele quer te dar isso agora mesmo, para sempre. Não é uma troca.
é algo eterno. Sim. É por isso que você se sentiu renovado, porque ele está lavando essas marcas em você, dizendo: Gage, eu estou te dando paz. Você não precisa usar outra droga. Você não precisa fazer nada. Tudo o que você só precisa receber o amor dele. E você pode acordar todas as manhãs e dizer: Deus, eu recebo o seu amor. Eu recebo a sua paz. Como Jesus morreu sabendo que as pessoas não acreditariam nele, mas ele o fez mesmo assim para mostrar-lhes que os amava e para lhes dar uma oportunidade. Ele não morreu apenas por alguns, ele morreu por todos e ele nos dá a escolha de aceitar e receber seu amor ou não. Você sente que houve pessoas na sua mente dizendo o que fazer ou controlando você ou ouvir vozes? Não coisas de drogas. É mais na linha de tipo, eu sinto isso no meu corpo. Sim, lá dentro. Sim. Posso colocar minha mão no seu ombro rapidinho e só olhar para você e dizer algo do fundo do meu coração? Eu quero que você saiba que nós vemos você, nós amamos você. Você não é ignorado, cara, e Jesus realmente se importa com você. E se você não quiser sentir essas vozes ou ouvir essas vozes, podemos orar e essas vozes podem ir embora. E a única voz que você ouvirá será a voz de Jesus, dizendo o quanto Ele gosta de você, o quanto Ele quer passar tempo com você, o quanto Ele se importa com você e Ele só quer estar com você. E eles vão te dizer que isso não é verdade, porque querem te dizer que isso não é para você, que é uma mentira. E eu sei disso porque me disseram essa experiência. Mas agora, eles podem sumir completamente. Sim. Deus quer isso para você, Gage. Ele se importa. Ele quer isso para você. Você gostaria que essas vozes sumissem e esse sentimento desaparecesse? Correto. Sim. Eu gostaria que eles fossem embora. Sim, Correto. Podemos orar por você novamente e apenas pedir para que eles partam? Sim. Quer orar comigo, Tanner? Nós te amamos, irmão. Hoje é um novo dia para a liberdade. Obrigado. Deus vai limpar sua mente agora e seu coração vai ser poderoso. Jesus, nós te agradecemos por amares o Gage. Agradecemos por nos enviares para encontrá-lo. Deus, agradecemos por não termos outro momento além deste para vir aqui e ver. Então, Deus, neste momento repreendemos qualquer demônio que esteja no corpo e na mente dele para sair em nome de Jesus. Nós os repreendemos pelo sangue de Jesus. E Deus, pedimos que saiam em nome de Jesus e nunca mais voltem. De volta, o buraco, pedimos para ser preenchido pelo Espírito Santo. Espírito Santo, preencha o vazio onde os demônios estavam antes. Deus, nós o amamos e te agradecemos. Agradecemos que tu o vejas. Pedimos que o laves pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado por amá-lo, Deus. Purifica-o, repreendemos qualquer atividade demoníaca contra a vida dele, em nome poderoso de Jesus. Espírito Santo, preencha-o em nome de Jesus. Amém. Amém. Se sente bem, mano? Sim. Lavado. Você está lavado. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é um filho de Deus, você é um filho. A Bíblia diz em João capítulo 8 que todos são escravos do pecado, mas os escravos são temporários, filhos são para sempre. Deus te vê como um filho, Gage, é assim que Ele te vê. Gage, você pode me olhar rapidamente? Este é o seu Pai Celestial dizendo isso. E é isso, Tanner. Este é Deus para você. Gage, eu amo você. Gage, você é meu filho. Gage, sinto muito que você tenha sentido que eu te abandonei, mas eu estive com você e estive te segurando. Sinto muito pelo que o mundo fez a você, porque eu amo você, meu filho. Gage, você é meu filho e eu vou amar você, e vou proteger você, e vou cuidar de você como ninguém mais fez. Gage, você nunca esteve sozinho, porque eu amo você e sempre amarei você. Você nunca foi um fardo, mano. Nunca na sua vida você foi um fardo. Você pode ter se sentido como um fardo no passado. E talvez até ultimamente você tenha se sentido como um fardo porque as pessoas te ignoram por aqui. Mas eu te prometo, mesmo quando você se sentiu negligenciado e abandonado pelas pessoas, Jesus te aceitou, te viu e esteve contigo. Ele te viu todas as vezes que te sentiste sozinho. Eu tenho
Então, mano, há um convite. Que tal tirarmos essa erva das suas mãos e vamos pedir ao Espírito Santo para preencher o vazio do que isso teria feito. Só por um momento, como o Tanner disse, Jesus preencherá para uma eternidade. Que tal? Você quer me entregar esse cachimbo? Eu não tenho um cachimbo. Aquele negócio que aquele cara te deu? Eu devolvi a ele. Ah, você fez? Você tem algo com você que gostaria de nos dar como um vape ou nada. alguma coisa? Quer dizer, eu tenho um vape, mas meu vape é normal. Sim, cara, quero dizer, mesmo algo assim, sabe, pode ser fácil de se apoiar. Mas é especial. Eu gosto disso. Certo, eu prefiro... Sim, qual seria esse motivo? Encher meus pulmões com fumaça sempre que desço de uma nave espacial gregoriana, porque sou um viajante do espaço para o governo. E enquanto o presidente ou alguém pensar por um segundo que eles vão mudar isso, não vão, porque o governo ainda está testando e não é a área do presidente. Tá bem. Mano, vou ser honesto, eu não sei o que é um viajante espacial gregoriano, mas obrigado por compartilhar. Sério? Você gostaria de um refil daquele Dr. Pepper, cara? Quer que eu vá buscar um refil pra você? Acho que eu tô bem. Está bem. Foi legal ver você. Obrigado. Ei, nós realmente te amamos. Posso te dar um abraço antes de irmos? Cara. Amo você, mano. Pessoas brancas não vão para o céu se não tiverem, você sabe, um relacionamento com o Senhor. Certo. Você não pode dizer que negros não vão para o céu, mas brancos vão. Não, brancos também não vão para o céu. Eles têm essa relação com o Senhor. Será que negros têm essa mesma relação com o Senhor? Não acredito nisso. Eles podem ter um relacionamento, mas é o mesmo relacionamento. Por toda a Bíblia, Israel, Deus sempre se refere a si mesmo mais de 200 vezes. Ele se refere ao poderoso Deus de Israel, ao Pai de Israel e assim por diante. Não, nenhuma única vez. Para os não-israelitas, ele nunca se referiu a si mesmo como o pai deles. Todas as vezes é somente em relação a Israel. Então, se você não acha que eles podem ter o mesmo relacionamento com Deus que você tem, isso implicaria que eles não vão para o céu, certo? Se você está dizendo isso, eu não estou dizendo isso. Eu não sei. Eu sinto que é isso que você está insinuando, só por curiosidade. Eu não sei. Ele veio para Israel. Ele veio para Israel. Ele disse em Gênesis 1, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nessa escritura, comecei a ler aqui há pouco tempo. Aqui o apóstolo Paulo, em Romanos 9. Aqui ele está dizendo, verdade em Cristo não sou minha consciência, mas dou testemunho no Espírito Santo de que tenho grande tristeza. Tristeza contínua no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado por Cristo por causa dos meus irmãos, pelos meus irmãos. Então ele falou sobre sua ligação racial ali, meus parentes segundo a carne. Quem são israelitas, o apóstolo Paulo? Agora, o que esses israelitas têm? Ele disse a Israel que tem a adoção, tem a glória, tem a aliança, e lhes foi dada a lei, o serviço de Deus e as promessas. Essas são coisas que Deus diz, ou que Paulo diz que Israel possui. Então, se esse é o caso, por que ele é selecionado? Se todos têm essas coisas, então por que ele precisa dizer que eles têm essas coisas? Bem, se você continuar lendo Romanos 9, então Paulo começa a fazer um apelo sobre a incredulidade de Israel. Então ele fala sobre os gentios e como os gentios podem receber. Mas os gentios, novamente, de acordo com a concordância de Strong, eu ficarei mais do que feliz em mostrar isso. Quando o vídeo sair, vou colocar isso na tela e também enviar para você. Falando sobre não-israelitas em referência aos gentios. Esses não-israelitas podem ter fé por causa da justiça de Deus, certo? Estar em comunhão com Deus. E então ele fala sobre isso e depois entra na questão do remanescente, o remanescente de Israel. E além disso, quando você desce em Romanos 10, acho que é Romanos 10, posso estar citando errado, mas em algum lugar, depois dessa passagem de Romanos 9, ele começa a falar sobre isso. Bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas, certo? Ou seja, que a razão pela qual as pessoas vão chegar à fé é porque isso é um dever. Como crentes, nós temos que pregar a palavra de Deus. Agora, quando eu também leio o Apocalipse, só para seguir o que acabamos de conversar, quando você me perguntou, você acredita que pessoas negras vão para o céu? E você não disse isso diretamente, mas o que estava insinuando era que eles não podem ter o mesmo relacionamento com Deus que você tem. Portanto, de acordo com essa crença, eles não estariam no céu. Mas em Apocalipse diz que toda nação, tribo e língua estará representada no céu. Então, se isso é toda nação, na minha cabeça você está tentando fazer com que nações se aplique a todo mundo na terra. E Deus diz a Israel, a Abraão, que ele será uma multidão de nações. E há muito preconceito. Quero dizer, os judaizantes ali, o apóstolo Paulo lutou contra os judaizantes porque Paulo estava indo aos gentios, às nações, e os judaizantes diziam,
Bem, se eles vão chegar à fé, precisam começar a obedecer todas as leis cerimoniais e assim por diante. Eles vão ter que ser circuncidados. Eles têm que fazer, você sabe, todas essas coisas. E Paulo disse, não, todos são iguais. É isso que ele está dizendo, todos são iguais. De certa forma, temos a mesma situação neste país. Você tem pessoas, especialmente anos atrás, pessoas do Sul que diziam, eu não confio neles, nos Yankees. Não, Yankees não prestam. Então havia esse preconceito entre o Sul e o Norte. Os Yankees não prestavam. Yankees eram ruins. Sul era ruim. Ingleses odiavam irlandeses. Os irlandeses odiavam os ingleses. Os alemães odiavam os britânicos, especialmente na Primeira Guerra Mundial. Odiavam os alemães e os poloneses odiavam os alemães. E Paulo disse, ei, somos todos um só povo, somos todos um só povo. E foi isso que ele disse. Todas essas nações são uma só. Somos descendentes de Abraão, somos um povo. E Deus disse a Abraão, você pode ganhar mais dinheiro? Deus mentiu, disse isso? Claro que não. Haverá uma multidão de nações, não apenas uma naçãozinha lá na Palestina, mas uma multidão de nações. E talvez. E ele cumpriu essa aliança. E Hebreus 6 diz, como temos fé no Senhor, como temos fé em nossa salvação. Se você ler Hebreus 6 até o fim, a razão pela qual você pode ter fé em sua salvação, quando ela é firme e segura, é porque Deus manteve a aliança com Abraão. Sim, mas aí é onde eu diria novamente, como falei antes em Romanos, quem recebeu o direito de se tornar filho de Deus? Porque você está inserindo a multiversidade nisso? Você está tentando criar uma igreja multirracial. Bem, eu acredito que Deus é todo-poderoso, onisciente e todo-amoroso. Acho que você concordaria. E se Deus criou o tempo e o espaço, isso significa que Deus existe fora do tempo e do espaço. O que significa que Deus agora, neste momento, vê o seu nascimento e a sua morte ao mesmo tempo, porque Ele existe fora do tempo e do espaço. Então, se Deus existe fora do tempo e espaço, meu Deus é tão grande que Ele pensa em todas as nações. Quando você ouve a expressão todas as nações, o que mais isso implicaria? Porque palavras têm definições. E quando você diz todas as nações, isso... E é aí que entra o grande engano. Mas essa é a palavra de Deus? Você diria que a Bíblia é infalível? Bem, certo, com todo respeito, essa é a interpretação que você está dando. Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo é que, quando Deus disse que fez essa aliança com Abraão, ela é eterna, não muda. E ele disse, são todos o sol, a lua, as estrelas e os céus. Isso não muda. Bem, você sabe, aquele versículo nas Escrituras, quando diz que toda nação, tribo e língua estará representada em Apocalipse, essas são as palavras de Jesus sendo ditas a João na ilha de Patmos, certo? Eu diria que essa é uma tradução bastante literal do que Jesus está dizendo. Você sabe, toda nação, tribo e língua estará representada no céu. E você sabe, até Tiago fala sobre o pecado da parcialidade, sabe? O favoritismo, mostrar esse favoritismo e parcialidade entre as pessoas, como você trata as pessoas. E até Jesus diz em Mateus 25, o que você faz ao menor destes, você faria a mim. Agora, não estou dizendo isso porque eu pessoalmente acho que pessoas negras, asiáticas ou indianas têm menos valor moral do que eu por ser branco. Não é isso que estou querendo dizer. Mas a questão é que, da forma como tratamos outras pessoas com parcialidade, Jesus está sugerindo que trataríamos ele da mesma maneira. E para mim, isso me faz querer amar o meu próximo como a mim mesmo. E eu acredito que meu próximo é mais do que apenas meu vizinho branco. Então eu acredito que meu próximo é meu vizinho negro, meu vizinho indiano. Quer dizer, você conheceu o Devi, meu gerente. Ele é indiano. E eu acredito que ele tem uma relação linda com Deus. E até mesmo no livro de Hebreus e em Ezequiel 36 também, a Bíblia nos diz isso. A evidência do Espírito Santo na vida de alguém é que essa pessoa vive os estatutos do Senhor, que ela caminha segundo esses estatutos. Você sabe, Hebreus diz que a correção do Senhor é o seu amor por nós, ou seja, você pode perceber se alguém tem uma fé sincera no Senhor, se essa pessoa está vivendo isso de verdade, se está caminhando nessa fé. Quando eu olho para alguém como o Devige, ou para mim mesmo, ou para outras pessoas, ou talvez eu não possa falar de mim, vou falar de outras pessoas que não são brancas e têm uma fé sincera em Jesus, eu olho para o fruto da vida delas, certo? E eu diria, cara, eles realmente conhecem Jesus e o seguem, certo? Os frutos do Espírito em Gálatas 5 nos mostra também os frutos do mundo. Qualquer pessoa pode ter esses frutos. Você e eu nascemos no engano como um homem negro, nasceu no engano como um homem indiano, nasceu no engano. Todos nós nascemos em um mundo de pecado. É um fato. Você não precisa ensinar um bebê a ser egoísta e fazer birra quando não quer compartilhar os brinquedos, seja ele preto, branco, asiático ou indiano. Todos nascem com essa natureza pecaminosa e temos essa dívida miserável diante de Deus. E isso me impressiona bastante porque, sabe, estou tão acostumado a conversar com os israelitas hebreus, sabe, meus amigos em Los Angeles, mas você tem praticamente a mesma perspectiva que eles, só que de uma perspectiva branca. Sem migrações. Não há migrações. Dos que estão ligados a Israel, não há migrações deles saindo da Palestina
Existem migrações históricas de pessoas que se mudaram para a Europa. Por que as pessoas brancas são chamadas de caucasianas? Não sei. Bem, porque eles cruzaram as montanhas do Cáucaso. E eles foram expulsos da Terra Santa por causa do pecado. Eles migraram por todas as montanhas do Cáucaso e eles foram identificados como caucasianos. É por isso que migraram para a Europa. Preencheram as nações da Europa. Por que as nações da Europa foram tão prósperas e tão abençoadas por Deus? Por que você diz as nações da Europa? Mais do que qualquer outro povo no mundo. Por que o nosso povo foi tão abençoado? Você pode argumentar isso. Por que pessoas más são exaltadas neste mundo? Há pessoas más exaltadas? Sobre nações. Por que as nações brancas estão tão mais avançadas do que as nações da África ou da Ásia? Não sei. Porque eles não são o povo da aliança. Deus abençoou o seu povo. Ele os abençoou e ele disse que faria isso. E eles se tornaram grandes. Uma nação linda. Temos catedrais na Europa que têm milhares de anos. E na África, eles constroem cabanas de palha que não duram até a próxima estação de chuvas. Por que as pessoas são tão... Uma de duas coisas. Ou o nosso povo é mentalmente superior, ou Deus os abençoou. Então você acha que pessoas negras, asiáticas e indígenas... Você acredita que alguma outra raça, além dos brancos, é do diabo? Não, eu não acho que eles sejam do diabo. Bem, então... É isso que o Ken Ham ensina. Ou alguém diz que eles foram amaldiçoados. Canaã foi amaldiçoado. Você sabe, nós acreditamos que houve uma maldição. Criados exatamente do jeito que são. Eles foram bem, o diabo, eles foram criados negros. Mas você sabe, eles foram criados, Deus disse, tudo é bom. Mais cedo, talvez uns 15 minutos atrás, você estava dizendo que eles não têm a bênção da aliança de Deus, porque não são do povo dele. Então, se eles não são do povo dele, de quem eles seriam, sabe? A Bíblia descreveria todas as pessoas como inimigas de Deus, entende? Deus criou tudo na terra, toda criatura, cada pequeno... Barata, sabe? Ele criou tudo. Por que ele criou do jeito que criou, eu não sei. Eu não sou juiz de Deus. Ele nunca pediu meu conselho. Sabe, às vezes, quando brinco com alguém, a pessoa pergunta, por que Deus criou carrapatos? Eu digo, bem, pergunte a Deus, sabe? Por que ele criou os carrapatos? Ele provavelmente vai te dizer que não é da sua conta. Então, o ponto é que Deus tem uma criação imensa, mas dessa criação está escrito que ele escolheu Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse, vou abençoar vocês, uma multidão de nações. Minha aliança é com vocês. Junto com as estrelas, o sol, a lua, enviarei um Salvador. Em Isaías 9:6 nasceu um filho, criança, Israel. Não foi alguém, foi Israel. Isaías era um israelita. Para nós nasceu um filho. Quem somos nós? Então ele enviou seu filho para resgatar aquelas pessoas que estavam sob a lei. Nós lemos isso? Para redimir os que estavam sob a lei, era Israel. Foi-lhes dada a lei. Mas a lei se aplica a todos, certo? Bem, existe uma lei natural, mas ele disse especificamente para redimir aqueles que estavam sob o pacífico, redimir aqueles que estavam sob a lei. A lei a qual ele está se referindo, havia uma lei, do jeito que eu vejo, era a lei do sacrifício. Você sabe, você sacrifica seu pombo, você sacrifica sua vaca, você precisa de fogo, sabe, pela sua salvação. Davi disse que nenhum sacrifício significava sem um espírito quebrantado ou coração contrito. Então, mesmo no Antigo Testamento, o sacrifício era sem sentido, sem arrependimento. Ele disse, vim redimir os que estavam sob a lei, porque então ele se tornou o sacrifício. É por isso que é chamada de nova aliança, porque ela converte a antiga aliança. Na antiga aliança, a salvação vinha por cumprir todos esses rituais. Mas a nova aliança era estritamente sob Jesus Cristo, sob o seu sangue, que ele sacrificou pelo nosso povo. Então, na minha mente, eu não vejo o que geralmente o mundo vê, essa grande quantidade de cristianismo, judaico-cristianismo, como chamam, porque estão sob a influência dos judeus. E eu não vejo isso, porque o que vejo ali é esse movimento para minar e destruir a aliança, o povo de Deus. Agora deixa eu lançar isso aqui só como um pensamento aleatório. Não tenho certeza se concordo com tudo o que digo, mas considero como uma ideia para refletir. Satanás está em rebelião, certo? Ok, onde está Satanás? Ele é o Deus desta terra agora. Onde ele está? Ele está rondando a terra. Onde ele está? Não sei. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Eu não sei onde ele está. Correto. Ele não está em todos os lugares. Certo. Então, às vezes, as pessoas dizem, bem, Satanás me tentou. Satanás não te tentou. Você me diz isso porque é um pecador, não é? Então, sabe, nós temos a rebelião satânica.
Por que ele faz isso? O que ele quer fazer em rebelião? Roubar, matar e destruir. Esse é o... Roubar, matar e destruir. Jesus Cristo disse, eu vim para dar vida em abundância. Então, a missão é destruir Deus, certo? Sim. Quando você inicia uma rebelião, seu objetivo é derrubar o imperador. Sim, quem está no comando? Satanás destruirá Deus. Ele quer conquistar Deus. Como ele pode vencer Deus? Enganando as pessoas. Mas como ele pode realmente vencer Deus? Quer dizer, ele não pode. Ele não pode. Ele não pode, né? Mas ele provavelmente acha que consegue. Sim. Ele acha que consegue. Além disso, em sua mente, como ele pensa que pode vencer Deus? Ao se tornar maior do que ele, Não estou tentando te desafiar aqui. Só estou dizendo... Você, o que meu... Não, eu gosto de ouvir suas opiniões. Então, na minha opinião, Satanás... Eu não acredito que Satanás possa superar ou destruir o Senhor. Eu não acredito que ele consiga. Mas na mente de Satanás, ele acha que existe um plano que ele pode executar para isso. E o que ele precisa fazer para vencer é se ele conseguir fazer Deus pecar. Se ele conseguir fazer Deus pecar, então ele vence a rebelião. Porque isso significaria que Deus não é realmente redenção, assim como nós, ele é igual a nós. Se ele conseguir fazer Deus pecar, como ele poderia fazer Deus pecar? Na minha opinião, só existe uma maneira. Eu não acho que ele consiga fazer isso. Mas Satanás acha que consegue. Se ele conseguir fazer Deus mostrar que é infiel ou que não está disposto a cumprir a aliança que fez com Abraão, se ele conseguir mostrar que Deus não tinha intenção ou não estava disposto ou não era capaz de cumprir essa aliança com Abraão, ele chamou Abraão de Ur dos Caldeus e disse, eu vou te abençoar e fazer de você uma grande nação, uma multidão de nações. E assim como o sol, a lua e as estrelas no céu, essa aliança é real. E então ele entra em Hebreus 6. E ele lhes diz, ele disse, a sua salvação é firme e segura. Por quê? Porque eu mantive a aliança com Abraão. Então, a única maneira de Satanás realmente conquistar Deus seria se ele conseguisse fazer Deus pecar. E a única forma de ele fazer Deus pecar seria mostrar que ele não conseguiu manter a aliança. Então você está... relutante em manter a aliança. Então, quando você diz isso, está sugerindo que se Deus incluísse outras raças na aliança, ele não seria fiel à aliança? Portanto, ele pecaria? Não. O que estou dizendo é que se Satanás conseguir fazer Deus quebrar a aliança com Abraão, além de vocês são um bando de pecadores, violam toda a lei justa, são um bando de degenerados, vou virar as costas e me afastar de vocês. Eles não estarão dispostos a manter a aliança. Mas se ele está disposto a manter a aliança, mas por algum motivo não consegue mantê-la, por quê? Porque o seu povo se autogenocidou. E destruíram sua herança racial. E eles mesmos estão se genocidando. E a raça branca, o povo da aliança de Deus, não existe mais. Então Satanás vence a rebelião. É por isso que existe uma preocupação, pelo menos da minha parte e de outros, sobre a tentativa de genocídio branco do nosso povo. De genocidar o nosso povo. Estamos sofrendo uma invasão neste país. Éramos 92% da população em 1970, há pouco mais de 50 anos. Hoje estamos reduzidos a 50% do país, ou algo em torno de 50% a 60%. Temos uma quantidade massiva de integração, uma quantidade massiva de miscigenação, essa quantidade massiva de degeneração, homossexualidade, trans, para destruir o povo da aliança. Esse é o alvo. Satanás está mirando o povo da aliança. É assim que eu vejo as coisas. E eu entendo que algumas pessoas não enxerguem dessa forma, mas é assim que eu vejo. Quero dizer, eu aprecio você se manter fiel às suas crenças, se manter firme e explicar como se sente. Acho que para mim é difícil sentar. Acho que uma das coisas com as quais estou tendo dificuldade é sentar aqui e... Estou me referindo a muitas escrituras aqui, tipo, olha, aqui está o que eu penso. E como você reconcilia o fato de novo em Romanos, certo? Estamos olhando para Romanos. Quando ele diz que pessoas que têm fé nele podem ser consideradas filhos de Abraão, foram enxertadas no ramo, certo? Pessoas que têm fé em Deus. Então, os gentios, os israelitas, eles não queriam te acolher. Vocês aí da Itália, ou vocês que mal são da Europa, vocês não podem ser membros da igreja porque não foram circuncidados. Vocês não podem ser membros da igreja porque não vêm ao templo para adorar. Vocês não vêm, vocês não podem. Vocês têm que obedecer a todas essas leis. Eles são os judaizantes, Paulo, o tempo todo. E ele disse, não, espere um minuto. Nós somos o mesmo povo. E eles entram na aliança assim como vocês. Bem, Paulo repreendeu a igreja da Galácia dizendo fé mais circuncisão. Ele fez isso. Ele disse que Abraão foi justificado antes da circuncisão.
E da mesma forma, em Romanos, quando ele faz o apelo, novamente, o ABC do Evangelho, ele está dizendo que as pessoas podem se tornar filhos de Abraão pela fé em Jesus. É isso que qualifica alguém como filho de Abraão. Portanto, dizer que Deus é fiel apenas, na falta de uma expressão melhor, aos brancos sob a aliança, acredito que esse é um Deus muito pequeno. Adorar. E eu disse a mesma coisa aos israelitas, hebreus, porque eles disseram exatamente a mesma coisa, que Deus só veio para isso, o povo perdido da casa de Israel, e esse povo inclui os negros e os latino-americanos. E se você não for, basicamente é um caso perdido, vai para o inferno. É por isso que a África se tornou uma poderosa nação. Bem, tem sido uma bênção para o mundo. Eu disse a eles a mesma coisa. Eles têm a mesma perspectiva racial. Você tem uma perspectiva baseada apenas na visão branca. E acredito que essa seja uma maneira limitada de enxergar Deus. Então, se você perguntasse a eles, por exemplo, quais são as bênçãos que o povo negro traz para o mundo, o que você diria a eles? As bênçãos que o povo negro traz para o mundo? Sim. Eu acho que o simples fato de eles estarem vivos já é uma bênção. Acredito que o valor da vida é algo geral. Uma bênção. Como isso abençoou o mundo? Bem, como você abençoou o mundo? Bem, provavelmente eu não abençoei muito o mundo, sabe? Porque eu não sou um cientista, certo? Mas eu sei que Michelangelo abençoou o mundo e sei que todo tipo de pessoa na história construiu catedrais e adorou o Senhor e desenvolveu a ciência e o progresso e a educação e o ensino e assim por diante e abençoou o mundo. Fomos à África, levamos educação, levamos hospitais e levamos um senso de nobreza. Introduzimos uma cultura ariana branca no coração da África, ok? Portanto, certamente não se pode comparar o que foi feito na África, pelo menos não creio que seja possível, e os avanços que eles alcançaram com os avanços que os europeus fizeram na cultura, na educação, na ciência, na saúde, na fé e na música. Você não consegue encontrar uma comparação. Não há Beethoven saindo da África. Conforme você diz, a forma de comparar conquistas brancas com conquistas negras sugere que você tem moral superior a eles, ou que tem moral superior aos indianos, e que tem moral superior aos asiáticos. Eu não sei por que Deus ama sua aliança, mas Ele ama. Então você acha que tem mais valor moral do que pessoas negras, asiáticas e indianas? Eu acho que o povo da aliança realmente tem valor moral, sim. Ok. Você se consideraria racista? O que é um racista? Eu não sei, você me diga, você se consideraria racista? Você se considera racista? Alguém que acredita na segregação, que odeia a união das raças? Não sei, você se considera racista? Então, crer na segregação, isso faz de você racista? O quê? Você acredita em segregação? Tipo, deixa eu te contar, quando eu digo segregação, você acredita? Para ser bem direto, não, eu não acredito em segregação. Porque a segregação não funciona. Nunca funcionou. Porque para haver segregação, alguém tem que governar sobre alguém. A segregação simplesmente diminui e a amalgamação. Eu sei, não, eu acredito em separação, mas é segregação, sabe? É meio que... E quando você diz separação, você acredita nisso? Tipo, sabe, nós estávamos em um teatro em Birmingham ontem à noite e à noite, em 1914, eles tinham uma porta separada para negros e uma parte da varanda no teatro onde os negros podiam se sentar. Eles não podiam ver as pessoas brancas. Você acha que deveria voltar? Os negros estavam melhores, então? Por que você? Porque havia, vou contar. Eu te digo por quê. Porque lá nos anos 40, 50, 85% das famílias negras tinham um pai em casa. Hoje eles não têm mais pais em casa. Então, os padrões que foram criados naquela época fortaleceram tanto as famílias brancas quanto as famílias negras. Eu fui criado, você provavelmente já me ouviu contar essa história, mas vou repetir mesmo assim. Eu fui criado em Detroit, Michigan. Meu pai vendia seguros. Você já ouviu essa história? E grande parte disso era em uma área negra. E minha mãe nunca teve preocupação com o meu... Eles me levavam no verão, quando eu estava na escola, para essas áreas, porque aquelas pessoas viviam sob o Estado de Direito. E esse Estado de Direito os governava. E eles tentavam, pelo que parece, talvez eu esteja errado, mas parece que eles tentavam ser como o homem branco. E assim eles moldaram toda a sociedade, a estrutura e as famílias com base na cultura branca. E naquela época, 85% das famílias negras tinham um pai em casa. E eles tinham empregos, trabalhavam duro e eram boas pessoas. Mas nós não lhes fizemos um favor. Nós não lhes fizemos um favor com o que fizemos. E destruímos a comunidade deles, destruímos seus lares, destruímos suas famílias. Isso é amor? Isso não é amor. Nós, como povo, Deus fez alguns assim. Por quê? Eu não sei. Mas se alguém me dá um presente, eu não vou jogar de volta na cara dele. Quando ele viu
O que aconteceu com Esaú quando ele rejeitou a aliança? Ele disse que foi amaldiçoado. Eu não vou rejeitar a aliança que Deus me deu, eu não vou jogar isso de volta na cara dele. Serei grato pela aliança e pela bênção que ele deu a mim e ao meu povo. Sou muito grato por isso. Bem, os crentes foram ordenados a convidar todas as pessoas para uma aliança. Veja a grande comissão. Isso aí. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-lhes tudo o que sabeis. Eu entendo que se você acredita em uma sociedade multirracial, consigo ver por que você segue esse caminho. Você tem amigos negros? Não, eu sou amigo de negros, mas eu não sou negro. Amigos negros? Não tenho amigos negros. Bem, a palavra grega para o amor de Deus... Existem, 5 palavras gregas para amor, mas a de Deus é agaper, e significa amor incondicional. Bem, sabe, eu me recordo de você ter mencionado antes que a iluminação, que é exatamente isso que ela implica. Então, você havia mencionado como, por exemplo, a cruz metodista, ela tem fogo no seu logo. Bem, quando você olha para o logo, é como se fosse a menor chama no canto superior da coisa. E esta cruz inteira é queimando a coisa toda. Sim. Agora. O poder de Cristo, você não acha que o poder de Cristo é poderoso? Ou vai ser uma chaminha bem pequena? Agora, o que eu não consigo entender é isto. É este símbolo da cruz em chamas bem aqui. Cruz da luz. Fora do que vocês dizem que fazem, tem sido um símbolo de ódio contra pessoas negras, um símbolo que infligiu medo a pessoas negras na história. Certo. Mas vocês dizem, não fazemos mais por isso. Não, bom, talvez. Mas espera, de onde veio esse ódio, essa imagem falsa? Pode pesquisar online. Talvez dos judeus que controlam a mídia, de quem Jesus disse para ter cuidado? Então você não acha que membros da clã estavam matando pessoas negras e fazendo isso para incutir medo? Ou... Não, o propósito principal do clã, voltando, eu sou um Yankee, o propósito principal do clã era repelir as tropas do norte que ocupavam o território do sul. Você acha 8? Em muitos lugares os brancos tinham que matar os homens negros que encontravam na rua, mas existe um livro que eu não tenho aqui, chamado História dos Linchamentos, e os documentos dos linchamentos que ocorreram tanto no norte quanto no sul, e mais brancos foram linchados do que negros, e alguns dos negros que foram linchados foram no porquê, ou alguns dos brancos que foram linchados foram no porque haviam violado uma pessoa negra. A ideia, e então a palavra linchamento se tornou o sinônimo de quebra da lei. Quando me mudei para Harrison, a história era que o último homem negro linchado em Harrison foi em 1920 ou 25. Eu não esqueço agora, não faz diferença. E foi o que eu ouvi por vários anos, até um repórter que na verdade era liberal, era contra nós. Ele também disse, a pessoa negra que eles tanto falam de linchamento não foi linchada de verdade. Ele disse, não, foi condenado por estupro e executado. Ele disse, mas de fato não foi um linchamento. A questão é que eles focar nessas coisas para demonizar, para te envergonhar de dizer que você é branco, te envergonhar de dizer, tenho orgulho da minha herança, te envergonhar de dizer, eu quero preservar minha herança, minha cultura, meus filhos, minha etnia, isso te faz sentir vergonha e culpa, a culpa branca. Bom, eu não tenho vergonha de ser branco, eu nunca, nem uma única vez, disse que me envergonho de ser branco. Agora... E orgulhoso da herança branca? Não, sou grato por ser branco, mas não estou dizendo isso no contexto de que eu acho que outras pessoas têm um valor moral menor que o meu por ser branco. Mas foi isso que vocês estavam insinuando. Sim, o que aconteceu quando disse que todas as vidas importam? Algumas pessoas ficaram chateadas, outras não. Sim. Mas eu diria a mesma coisa que estou dizendo sobre todas as vidas importam, seja você negro, asiático ou indiano, em 2020, é a mesma coisa que estou dizendo a você. Todas as vidas importam, e eu acho que todas as vidas importam porque todas as vidas têm o mesmo valor moral aos olhos de Deus. Mas você não acredita nisso. E em última análise... Acredito no pacto? No fim das contas, eu acho que o que eu quero dizer é, acho que se eu fosse um crente... E a KKK tem um histórico de ser associada a coisas muito sombrias, segundo você, sejam elas verdadeiras ou não. Mas se a KKK tem um símbolo tão negativo e eu fosse um crente, eu gostaria de seguir as escrituras e viver acima de qualquer suspeita, mantendo-me longe da aparência do pecado. E segundo a história, a KKK tem, quer dizer, pode-se dizer que é mentira ou mídia judaica, ou o que for, mas é só pesquisar. Quer dizer, O quê? Veja, o KKK era um grupo racista. Está voltando há décadas. 100 anos. Isso faz 100 anos. Senhor Thomas, você acredita que todos os negros são maus? Não creio que todos os negros... Eu interagi com negros muitas vezes e viajei por anos. Eu nunca fui maltratado por um negro. Então eu simplesmente ainda não consigo entender. Sei que não...
a parcialidade e o favoritismo, sabe? E que você mostrou apenas Sou parcial, tenho um fraco pela minha esposa em abril, sinto muito. Bem, você pode dizer... Prefiro os meus filhos aos seus, desculpe. Bem, pode-se dizer que está protegendo uma aliança israelita, mas é realmente só gente branca, sabe? E em última análise, aqui está o meu ponto. Não. Acho que se fôssemos ao Médio Oriente agora ou há 2000 anos, ninguém era tão pálido como eu ou você por lá. Eu simplesmente não acho. Não, eu nasci e cresci em Detroit. Detroit era uma cidade branca quando eu morava lá. Não é mais uma cidade branca. Se isso pode acontecer em 50 anos, consegue imaginar o que vai acontecer em 1000 anos ou mais? Dizer que não havia pessoas brancas naquela época, você está apenas baseando-se no que vê lá hoje. Você não está, sabe, o fato de que pessoas brancas viveram lá e elas migraram. Quer dizer, isso é a prova. Eles migraram para o continente europeu através das montanhas do Cáucaso. Bem, em última análise, não me importa quem está praticando a maldade, seja qual for a etnia, o gênero que for, não me importa nem um pouco quem está praticando a maldade, porque todos ficaram aquém da glória de Deus. E a realidade é que a esperança em Jesus Cristo é para todos. E eu sei que você não concorda, mas eu estaria Não, concordo. A esperança do mundo inteiro é através de Jesus Cristo. Mas você... É inquestionável. Mas você disse que negros não teriam vida eterna. Nós recebemos... Por que você está tentando injetar meus pensamentos em um... Você quer que seja odioso. Você está programado. Não há ofensa, mas você está programado para pensar que se você tem orgulho de quem você é, então você odeia todo mundo e quer que todos sofram tormento eterno ou algo assim. Sabe, quando Deus disse que Israel seria uma bênção para o mundo, mas a bênção para o mundo, eu já ouvi pessoas dizerem isso e acho que há muita verdade nisso. E aqui, deixe-me dizer-lhe isto. Somente um rico pode abençoar os pobres. Um pobre não pode abençoar os pobres. Um rico pode... Não acho que seja. Bem, depende de como você interpreta a palavra abençoado. Mas o ponto é, um homem rico, ele tem dinheiro para ajudar a caridade. Um homem rico tem a oportunidade de criar empregos. Um homem rico tem a oportunidade de partilhar benefícios com as pessoas, construir, ver parques e assim... Pessoas ricas têm essa capacidade, não as pessoas pobres. Pessoas pobres não têm essa capacidade. Eles podem ser gentis e podem abençoá-los, apoiá-los, dar-lhes um tapinha nas costas e dizer, Deus os abençoe, e assim por diante. Mas no que diz respeito a ser uma verdadeira bênção, é preciso alguém que tenha sido agraciado, dotado com algum tipo de recursos. E Deus agraciou o nosso povo com recursos para que possamos ser uma bênção para o mundo. Mas se não somos uma bênção para o mundo, significa que destruímos um homem rico, não abençoa o outro se ele destrói sua herança. Se você recebe uma herança dos seus pais até agora e você a destrói, como o filho pródigo, você a destrói e não sobra nada, ok, você não pode... Você não é útil para ninguém. Mas quando você tem um recurso e respeita a sua herança, respeita o dom que Deus lhe concedeu, então você pode ser uma bênção. Bem, o filho pródigo não respeitou sua herança, ele a desperdiçou. Mas o que aconteceu? Ele recebeu o perdão do pai. Ele voltou para o pai, absolutamente. E há perdão para o nosso povo também. Nosso povo pode se arrepender e voltar para Deus. Mas ouça, poderíamos ficar aqui o dia todo. E então o que eu gostaria de fazer? Vou dar-lhes isto e então gostaria que fizéssemos uma oração. Certo. Mas antes de fecharmos, vou levar estes para casa e vou lê-los. Obrigado. Sim. Há algumas coisas que quero abordar? Posso te passar coisas? Olha, no fim das contas, a última coisa que quero te dizer é que sei que você afirma ser o diretor nacional do Partido Legal da Ku Klux Klan. Mas, sabe, você disse que os papéis são os mesmos de ser o grande mago. No fim das contas, olha, você é o grande mago do Partido Legal da KKK e... Eu te amo. Acho que você é um ser humano gentil. E foi um prazer conversar com você. Você quer o bem? Mas seria uma injustiça completa não te dizer que eu realmente acredito que você precisa se arrepender. Eu acho que você está ensinando uma doutrina falsa que está desviando muitas pessoas. E eu acho que é muito racista e não o coração de Deus dizer que pessoas negras, asiáticas e indianas têm um valor moral menor do que pessoas brancas. E eu realmente acredito nisso. Eu entendo isso. Mas, sabe, Bryce, da mesma forma, acredito que você está sob um grande engano. Acredito que você faz parte da igreja de um mundo só. Acredito que você tem boas intenções. Acredito que você realmente quer ajudar as pessoas, mas você foi pego por esse engano em massa da igreja de um mundo só. E porque você não entende, é por isso que você está enganado, porque você não sabe. Você não sabe. Uma pessoa enganada não sabe que foi enganada. Eu diria o mesmo de você. Absolutamente, você poderia. E a declaração que você acabou de me dar, eu posso devolvê-la a você. Então, o ponto é, eu concordo com você. A única esperança que qualquer um de nós tinha, e acho que você vai concordar, a única esperança que qualquer um de nós tinha é que Jesus Cristo foi para a cruz, pagou pelos nossos pecados e com seu precioso e querido sangue comprou nossa redenção. Todos nós podemos concordar com isso. Bem, quando você diz nosso e só pessoas brancas, eu acho que ele comprou mais do que a redenção de brancos na cruz, mas... Ele comprou a nossa recompensa, pelo menos comprou a sua redenção e a minha. Pelo menos, eu acho que ele comprou bem mais do que apenas os nossos, Thomas.
Sei, não te agrado, mas seja o que for. Você pensou que ia soar melhor do que da primeira vez. Que loucura. Eu tentei, não estou te fazendo feliz, mas o que estou dizendo é que eu e você, pelo menos, podemos ser gratos e muitas pessoas, além de onde Deus estabeleça um limite, eu e você somos gratos. Como dizia aquela canção que o Horatio Spafford escreveu, embora Satanás me fustigue, embora provações venham, que esta bendita certeza me domine, que Cristo considerou meu estado indefeso e derramou seu próprio sangue por minha alma. Nós dois concordamos que Cristo derramou seu sangue pelos pecados da humanidade. Não, digamos... espera, mais uma coisa antes de orar. Não, deixa eu te perguntar. Você ainda viaja de Arkansas? Já não tanto. Tenho quase 80, poxa. Ok. Bem, deixa-me fazer esta pergunta. Está bem. Se eu conseguisse te convencer e sua passagem e estadia e tudo mais, você viria para a Califórnia e se sentaria conosco e alguns dos meus amigos pastores negros e amigos pastores asiáticos e amigos pastores indianos e teríamos uma discussão sobre isso? Não. Por que não? Acho que seria assim. Não para te atacar, apenas para conversar com a mente aberta. Se alguém me dissesse, se você me dissesse, e eu dissesse, bem, se eu te dissesse e mostrasse isso, você acreditaria? E a pessoa dissesse não, então minha atitude seria, por que perder meu tempo? Você se acha 100% certo e que... Eu acho, acho que é perda de tempo. Seria um desperdício. Eu não mudaria a sua opinião nem a minha. Os únicos que ganhariam seriam os da passagem aérea. Eu não mudaria, eles não mudariam. Você não acha que poderia estar errado sobre suas crenças e perspectivas das Escrituras? Acredito que você pode estar errado em algumas partes, na doutrina e tal. Sim, eu, não acredito que tudo o que eu acredito esteja correto, mas eu acredito na aliança, que Deus tem uma aliança com o seu povo. E creio que se não entender essa aliança, não vai entender a Bíblia. E você fica aberto à grande decepção. Então acho que devemos fazer uma oração. Se importa se eu orar por nós? Você ora primeiro e depois eu oro. Muito bem, Jesus, muito obrigado por este dia de hoje. Deus, obrigado por nos teres permitido viajar em segurança até Harrison, Arkansas. Deus, obrigado, pela minha conversa tão gentil e respeitosa com o pastor Thomas Hobb. Em nome de Jesus, peço-te, Senhor, que a tua santa convicção repouse nesta casa, Deus, sobre o pastor Thomas Hobb, que o convenças da doutrina e do engano em que ele está a acreditar, em nome poderoso de Jesus. Amém. Bem, igualmente, Bryce, sabe, eu sei que você tem boas intenções e eu sei que o Senhor o ajudou a alcançar muitas e muitas pessoas e as auxiliou. Eu estou ciente dessa realidade. Mas eu realmente acredito que o Senhor talvez tenha uma missão ainda maior para a sua vida. Sabe, o engano em massa, nós não o percebemos quando ele chega. Nós não temos a menor ideia disso. E a Escritura nos adverte que os fariseus nos trarão um engano em massa. Vemos os fariseus atuando na indústria pornográfica. Vemos os fariseus atuando na mídia. E distorcem nossa compreensão das Escrituras. Distorcem nossa compreensão do mundo. Então peço ao Senhor que os abençoe e ajude a abrir seus olhos e a ver como foram manipulados por aqueles que odeiam o Senhor. Pedimos tudo em nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém.